Cezinha, jogador que foi muito bem na Copa São Paulo. Apito o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Vamos juntos, eu, você e toda a equipe Nota 10 de Esportes comigo, Guina Paiva e também Washington Melo na Futebol Interior TV. O Giovanni Paiola, time da Portuguesa veio para o campo de ataque, a bola ficou para o time do Guarani, para o Salomão, ele que substitui Marcílio, que está suspenso pelo cartão amarelo. A bola para o time do Guarani com o Baraca, perdeu o capitão da equipe do Guarani. A bola sobrou no meio, o time da Portuguesa tem dois Vinícius, tem o Barba e o Martins, é um deles que está com a bola. O Pereira recebeu a falta agora do Baraca, está parado o jogo, primeira falta do jogo do capitão da equipe do Guarani. O Baraca, posse de bola para o time da Portuguesa fazer a batida pela meia direita. Ferrolinha, comércio de ferro e aço para a construção civil, acesse ferrolinha.com.br. A Ponte joga contra a equipe do Mirassol, troféu do interior, rádio novidadeweb.com.br. A nossa equipe está lá também, ao vivo. Vem Portuguesa, bola para dentro da grande área, batida para o gol, espalma Bruno. Já teve que trabalhar o Bruno Brígido. Pela primeira vez no jogo, cobrança de falta, bola para dentro da grande área, a zaga tirou, caiu na intermediária, batida para o gol do César por pouco. O primeiro gol do jogo ali. Bruno Brígido foi para a bola, fez a defesa, escanteio, Melo. E a bola de endereço, em grande defesa do goleiro do Guarani, né? O Brígido, né? Trabalhando já no início do jogo, praticamente aí com menos de um minuto. Escanteio, lado direito, Pereira, camisa 10 pra batida. Marcos, Vinícius e Gabriel dentro da grande área, no primeiro pau, sobe Salomão, nem precisou subir, só meteu a cabeça na bola, tirou, mas ela caiu de novo pro Pereira, soltou essa bola na frente, era aqui pro número 7, o Vinícius Martins, saiu com bola e tudo, hein, meu filho? Se perde com bola e tudo, vai embora, posse de bola pro time do Guarani, campo de defesa, lado esquerdo. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Estamos também no Futebol Interior TV, por lá você pode mandar a sua mensagem pra gente. Fique à vontade. Posse de bola pra Portuguesa, bola com o Gabriel, soltou essa bola aqui na esquerda, vai trabalhando com o César. César soltou a bola na frente, toca aqui pro Cezinha, tentou o calcanhar, a carrapeta, bate no Lennon, vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Guarani. Joga com camisa branca, calção, meias verdes. O time bugrino, a Portuguesa camisa rubro-verde, né, nas cores verde e vermelha, calção, meias brancas. O time da Portuguesa que precisa de pontos para escapar do rebaixamento. Bola pro time da Portuguesa aqui na entrada da grande área pro Pereira, pediu falta, o árbitro não deu. Melhor pro Guarani, tira a posse de bola, vem Lennon, toca a bola pro Rondinelli. Quem sabe na velocidade, contra golpe, bola pro Eric, alongou o passe na direita pro Bruno, pro Nazário. Muito forte o toque, levanta o braço esquerdo, dando sinal de positivo. A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Guarani. Tô pra te dizer que tem mais torcedor. É que eu não tenho daqui a visão debaixo da cabine, né? Mas tô pra dizer que tem mais torcedor do Guarani do que torcedor da Portuguesa, viu? Os torcedores do Guarani se mobilizaram, né? Durante aí todo o dia pelas redes sociais. E também aí a torcida da Portuguesa, né? Lá, Leões da Fabulosa. Isso. Acabaram ali pichando, né? Ali o espaço destinado à torcida do Guarani, colocando ali frases provocativas. A diretoria da Portuguesa agiu prontamente, né? Com uma lata lá de tinta, acabou apagando ali essas mensagens, né? Que provocavam não só os torcedores do Guarani, como a cidade de Campinas. Para você ter uma ideia, lá só eles colocaram uma frase que Campinas só tem viado e puta. Aí tá de brincadeira. Vem pro campo, ataque o time da Portuguesa pelo lado direito. Vem cruzamento do Raul na boca do gol. Bate na zaga. A falta de educação de algumas pessoas. Não dá pra admitir, né? Não é fácil não. Escanteio aí, Melo. Escanteio. E agora a torcida da Portuguesa vem chegando, né? Já chegou uma Kombi e também uma van. A conta gotas, posse de bola para o time da Portuguesa, bola para dentro da grande área no segundo pau, Cezinha pro gol, ela passa, vai embora. Não era o Cezinha, não, era o César, pegou de primeira, ali dentro da grande área, perna esquerda, isolou a bola, mandou a bola lá na marginal, tiro de meta para o time do Guarani. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia, em frente ao Corpo de Bombeiros. Capitão da Portuguesa é o Gabriel Santos, jogador muito experiente, já passou da casa dos 30 faz tempo, agora jogando pelo time da Portuguesa. Ano passado disputou o Campeonato Paulista pelo São Bento de Sorocaba, mas também disputou a Série B pelo Boa Esporte, enfim, muito rodado, jogou muito tempo no futebol do exterior, começou na base da Ponte Preta em Campinas. Posse de bola para o time da Portuguesa pelo lado direito, bola com Carlinhos deu para ele, para o Gabriel Santos, vira o jogo, toca lá do outro lado, é para o César, lado esquerdo da Portuguesa trabalha César e Cezinha, o César dominou, jogou essa bola
bola dentro da grande área. Pega Bruno Brígido. Com tranquilidade, antes até do Raul, sai do gol para fazer a defesa. Já soltou a bola aqui do campo de ataque pro time do Guarani. Bola pro Eric, deu pro Baraca, devolveu, tocou a bola pro Eric. A equipe do Guarani vai tocando bola. A bola pro Salomão aqui do campo de defesa, deu pro Baraca, já tá no campo de ataque. Deixa a bola passar o Nazário pro Rondinelli, daí ajeitou pro gol, bateu! Ela passa! Jogada legal do Guarani, a meia distância, bateu pro gol. Com perigo, hein, Melo? De longe da área, né? O Rondinelli de pé direito bateu. E a bola passou ali à direita no gol do João Lopes. Foi a primeira chegada do Guarani. A torcida bugrina animada, hein? Torcedores ali pulando, cantando. Guarani já classificado. E hoje, de repente, conquistando aí uma vitória. Com a derrota ou até mesmo um empate, né, do São Bernardo diante da Inter de Limeira. Guarani já garante o primeiro lugar com uma rodada de antecedência. Esse jogo 8 da noite, estaremos acompanhando. Vem o time da Portuguesa, a bola com Cezinha, foi cruzar na boca do gol, pegou mal na bola. Cruzou o rasteirinho Lombardi, briga com os seus companheiros, tira a bola dali, a bola voltou, sobrou pro time da Portuguesa, vai pro campo de ataque Cezinha, linha de fundo, Lennon bate contra a marcação do Cezinha, a bola se perde e vai embora. Deu sorte o Lennon agora, bola se perdeu, foi embora, é tiro de meta pro time do Guarani fazer a batida. Placar ao vivo, futebol interior o mais completo. Restaurante Pizzaria Monte Cristo, a pizzaria do Dadá em Campinas. A Portuguesa nesse momento está indo para 13 pontos, computando esse empate, né? E na 12ª colocação, Água Santa venceu, tem 11, né? A Portuguesa precisa vencer para não correr risco de rebaixamento. Tá certo que ainda tem o Osasco que joga e o Juventus, né? Juventus pega o Penapolense no Tenente Carriço, né? E o Audax pega o 15 em Piracicaba. Então, se o Juventus e o Audax perderem, a Portuguesa com esse empate... Não, mesmo assim, ela ainda vai ficar ameaçada do rebaixamento. Vai ficar tudo para a última rodada. E o 15 de Piracicaba, se ganhar do Audax, não sei não, ele pode até entrar no G4, que o Nacional perdeu pro Água Santa, o Votuporanguense também acabou aí tropeçando, então o 15 de repente... Ele entra. Vai para a terceira colocação. Exatamente, e tem torcedor do Guarani querendo que o Guarani enfrente o 15. Eu já não teria essa... possibilidade não. O Guarani perdeu pro 15. Perdeu no brinco. E lá em Piracicaba é pedreira, hein? Não. Eu acho que o último adversário que o Guarani poderia escolher aí, né? Seria o 15. Não tem como escolher, né? Mas numa combinação. É o mais difícil, na minha opinião. De todos os times, o 15 foi o que mais tecnicamente evoluiu nesses últimos jogos. O 15 Piracicaba cresceu muito da segunda parte do campeonato para diante. Então acho que não seria uma boa pegar o 15 Piracicaba agora não, a equipe que vem evoluindo tecnicamente, não tem tecnicamente uma boa equipe, mas o técnico acabou acertando, aquele encaixe de última hora que acertou o 15 Piracicaba. E lá a torcida do 15 comparece, né? Então são 2 jogos, a semifinal, lembrando que o primeiro pega o 4º colocado. Nesse momento, o Guarani estaria pegando o Sertãozinho. 24 pontos é o 4º colocado, mas foi o que eu disse, por exemplo, se o 15 vencer... O 15 vencendo, ele vai a 25, ele já tira o Sertãozinho daqui. Aí o Guarani, no caso, pegaria o Oeste, porque o Nacional já jogou e perdeu, só que tem o Votuporanguense também, né? O Votuporanguense, se vencer, vai a 25. E passaria também tanto o Oeste como o Sertãozinho. O Votuporanguense vai pegar quem? Pera aí, deixa eu ver aqui se o Votuporanguense já jogou. Não, o Votuporanguense já jogou, Melo. Já jogou e ganhou. Né? Então é a última rodada. Ganhou de quem? O Votuporanguense ganhou 2-1 do Batatais. Né? Então é o seguinte, ó. O 15... Ele pode passar o Oeste vencendo, ele vai a 25, e aí o Oeste ficaria na 4ª colocação. Então, o Guarani, se ele terminar a rodada em primeiro, ele pegaria o Sertãozinho. Mas no momento, a confecção está assim da semifinal. O Guarani 29 é o líder, então o Guarani pega o Sertãozinho 24. E o São Bernardo pega o Oeste com 24. O São Bernardo o segundo, o Oeste o terceiro. Só que se o 15 vencer, aí muda. O Guarani vai pegar o Oeste e o São Bernardo pega o 15. Aí muda. Sim. Né? Vamos acompanhar. Agora, se o 15 empatar, continua tudo do mesmo jeito na última rodada. Só que a gente tem que lembrar que ainda tem a última rodada que vai ser no sábado, certo? Exatamente. E tem também o jogo São Bernardo e Inter de Limeira que interessa, né? Porque se o São Bernardo perder e o Guarani pelo menos empatar hoje com a Portuguesa, já garante o primeiro colocado. Olha o Bugre! Salomão, lado esquerdo, cruzamento, rasteirinho na boca do gol. Tira a zaga.
Marcos Vinícius antes do Bruno Mendes. A bola sobrou pro Guarani ainda. Pra Ricardinho, deu pro Eric, tocou pro Baraca. Vem pro campo de ataque, bola pro Leno. Soltou na frente, Bruno Mendes deixou passar. Ela veio pro Baraca e não é a dele. Melhor pro César, chega, tira o perigo, Marcelo. Oi. Mandando um abraço, hein, pro J. Santos, hein, acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui no YouTube. Linda, Futebol Interior TV. Grande abraço, hein, J. Santos, né? Ele que é lá do City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada de Campinas. Tem também aqui, ó, mensagens, o Cristiano Passetti, abraço, meu amigo Melo, e aos Corsatos também. Eduardo Souza, hoje sempre Guarani. Paula Bugrina, boa noite, família Bugrina. Sara Silva, pra cima, meu Guarani. Roberto Marque, vai Bugrão. É a Marilda Franco, vai Bugrão. Olha só, o Hélio José de Faria. Olha aí o meu cunhado, doutor Hélio. Estou acompanhando. Ô, doutor Hélio, me ajuda aí, produção. Grande abraço pro Zé Santos. Aliás, vou falar pra você, não é só o melhor bolinho de bacalhau do mundo, não, hein? É o melhor também, aqui nós conhecemos como pastel de Belém. Pastelzinho de Belém. Lá em Portugal chama-se nata. Que delícia, é o melhor. Lá em Portugal eu não consegui comer e lembrava do gosto daqui. Vim comer aqui a melhor nata, o melhor, né, pastelzinho de Belém que eu já comi é o do J. Santos. E já teve amigo nosso aí que foi falar que o pastelzinho de Belém, eu gostei da queijadinha. Aí tá de brincadeira, né? A queijadinha aí você matou. Não, e arroz vermelho? Eu sabia que ele ia falar isso. Eric tocou essa bola pro Nazário, dominou, pode até bater pro gol, engatilhou, bateu pro gol, ela passa. Vai embora com perigo. Tiro de meta pro time da Portuguesa fazer a batida. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Girando pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Tempo e placar. 11 minutos e meio passados, primeiro tempo de jogo. Estádio Canindé, 14ª rodada Campeonato Paulista Série A2. Te contei, não? Confere comigo no placar. Portuguesa e Guarani, Guarani e Portuguesa empatam 0-0. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Seja bem-vindo, aqui vem Portuguesa, lado direito, Raul, descolou o cruzamento dentro da grande área, tira, a zaga voltou, sobrou pro César, pôs no peito, deu pro Pereira, tenta fazer o toque, a bola voltou, sobrou pro César de novo, bateu pro gol, a bola bate na zaga. Bate na zaga do Guarani, vai embora. É linha de lado, lateral, posse de bola pro time da Portuguesa que aperta, 12 minutos e 20 passados do primeiro tempo. Bola pro César, deu essa bola no meio, tocou pro Pereira, tentou passe na frente pro Raul, melhor pro time do Guarani. Vem com o Capita, o Capitão Baraca, toca essa bola pro Nazário, devolveu, tocou bola pro Rondinelli, meia esquerda, recua, toca, dá a bola pro Salomão. Salomão dominou, deu a bola pro Baraca, o capitão da equipe do Guarani. Arregaça as mangas ali o Baraca, solta a bola no meio pro cabelo esvoaçante do Guarani. É o Ricardinho, passa metade do gramado, meia direita, solta essa bola, toca na direita. Eric, foi dominar, a bola deu nele, hein? Jesus. Melhor pro time da Portuguesa, vem com Pereira. Tentou alongar o passe. Esse time da Portuguesa realmente é fraco, né, Melo? E o jogador ali, número 10, né, da Luz, o Pereira, deu um lançamento totalmente equivocado, bola pela linha lateral, pediu desculpas. E as mensagens não param, hein, Marcelo Corsato, aqui no Facebook. O Eric Levantese, estou em Areado, Minas Gerais, acompanhando hoje sempre o Guarani. Valeu, Eric. Matheus Silva, vai Bugre. Olha só, o Leonor Bento Romano, vai Bugre. Danilo Agesse, Danilo e Débora de Vinhedo. Vamos Bugrão. Olha só, todo mundo acompanhando a nossa transmissão. Um abraço pro pessoal acompanhando a gente, seja bem-vindo, mande mensagem, Futebol Interior TV. Aliás, se inscreva no nosso canal, tá bom? E clica lá no sininho para receber as notificações também. Tem uma mensagem aqui para você, hein? Então... O Bruno Mioi, Jéssica Ralan, WM, tamo junto, abraço pro Marcelo Capacete. É nóis, Queiroz, tamo junto. Essa eu não sabia, Marcelo Capacete. Me ajuda aí, produção. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Tamo junto. Como é que é o nome do internauta? É o Bruno Mioi e Jéssica Ralan. Meu pai é cada nick também, hein? Eu vou contar uma coisa, hein? Posse de bola pro time da Portuguesa, bola pelo lado direito com Carlinhos, sai da ponta, vem pro meio, tocou essa bola no meio, vai trabalhando com o Jonatas. Vinícius Barba tá pedindo, ele recua, toca a bola aqui no campo de defesa. Vamos colocar o comentarista para trabalhar. 14 minutos e 20 passados do primeiro tempo. Guina Paiva fala do jogo, 0 Portuguesa, 0 Guarani. Era normal esse volume de jogo maior da equipe da Portuguesa. O próprio técnico, o Alan, falou que a Portuguesa daria esse abafa inicial. Mas o Guarani é muito melhor tecnicamente
tecnicamente, é muito mais tímido que a equipe da Portuguesa, controla bem as ações da Portuguesa, não deixa ela chegar com qualidade, é atenção. E a única coisa que o Guarani precisa é atenção nesse começo da partida para não sofrer um gol aí e complicar as coisas. Do resto, o Guarani chega como quer, joga como quer, é muito mais time, qualidade tem mais. É só partir um pouquinho para o ataque, deixar esse ímpeto dos 15, 20 minutos iniciais, que é normal essa pressão jogando em casa da Portuguesa. Depois as coisas vão se igualar, o Guarani vai tomar as ações do jogo e não demora muito para abrir o placar, não. E o Vinícius Barba agora chegando para cima ali do jogador da equipe do Guarani. Do Bruno Mendes, está parado o jogo, falta intermediária, campo de ataque. Favorece o Guarani pela direita. Rádio FI, a gente respira futebol. Jornada Esportiva Equipe Nota 10. Oferecimento Churrascaria Recanto do Sul, em frente ao Corpo de Bombeiros em Paulínia. Com a gente também tem a Cacilda Silva, a Fran Narciso, Elizabeth Melo, Paulo Filé de Americana. Filé, vida dura pro Rio Branco, ainda dá para se salvar da segunda divisão de profissionais. O Antônio Carlos também tá com a gente. Thiago Caetano, grande Thiagão, comentarista que enxerga o jogo. Maria Francisco, tá todo mundo ouvindo a gente. Obrigado pela audiência, um abraço para vocês aí. Posse de bola pro time da Portuguesa, bola na frente pro Raul, chega a zaga do Guarani, tira. A bola volta aqui no campo de defesa, Gabriel, capitão do time. Forçado. Pois não. Mais mensagens aqui, ó. Felipe Martins aqui trabalhando e curtindo o Bugrão. Pugrino e Camille Melo, abraços, Valinhos é Guarani. Olha só o Elson Ariano, hein? Vamos que vamos. Valeu, Elson. Roberto Marque, acabaram com a Lusa, um bando de cabeças de bagre correndo atrás de uma bola. É mais ou menos isso. A situação da Portuguesa realmente não é boa, não. Vem Pereira, dominou, tocou essa bola, boa bola. Toca aqui na direita pro Raul, pedalou, vai pra cima da marcação. Linha de fundo, cruzou na boca do gol, era pro Cezinha. Ale não chega, mete a cabeça na bola. Tira dali. O Raul joga com a 9, mas flutua. Tava aqui na direita, cruzou na boca do gol. É escanteio pra Portuguesa, Melo. E os jogadores do Guarani no lance anterior reclamaram ali um toque de mão que aconteceu. O árbitro agora realmente prejudicou o Guarani. Escanteio para a Portuguesa, lado esquerdo. Camisa 11, o Cezinha vem para a cobrança. Vai pra bola, chuveirou na boca do gol, afasta, a zaga do Guarani tira. A bola sobrou pro Vinícius, é o Barba, domina pra lá, pra cá, faz a finta. Levou na boca do gol, lado esquerdo, cruzamento, bate na zaga, vai embora. Bateu na zaga, foi embora, Lombardi tava lá, fez o corte, jogou pra trás, outro escanteio, Melo. O Fernando Lombardi desviou, agora tem ali um princípio, né, de discussão, Felipe Maia, né? E agora chega ali o pessoal do Deixa Disso, mais um escanteio, lado esquerdo, atenção total, segura aí, Bruno Brígido. Cezinha vai pra bola, era ele com o Gabriel, vai pra bola, autorizado, lado esquerdo, chuveirão na boca do gol, vem o toque de cabeça, ela passa... Vai embora, tava livre lá o tal de Pereira, número 10, hein, Melo? Ele subiu ali de cabeça e pegou muito embaixo da bola, né? O Fernando Lombardi perdeu ali o tempo da bola. E olha só, agora o técnico Humberto Louser dá uma bronca, gesticula, faz aí um movimento que só ele consegue entender. Mas foi uma falha ali do sistema defensivo. Para a sorte do Guarani, o Pereira acabou, né, cabeceando por cima. Tiro de meta já batido, 0-0, olha o Bugre. Guarani quer a vitória, vem com o Nazário, lado direito, perna esquerda, cruzou na boca do gol, no segundo pau, vem o toque do Eric. Chegou meio desequilibrado na bola, tentou um toque diferente ali, usar o recurso que ele tinha, mas a bola chegou fraquinha, quase recuada, pro goleiro João Lopes, do time da Portuguesa. Goleiro reserva da Portuguesa, você tem aí o Leandro Santos? O Leandro Santos, né, que jogou no Guarani aí nas 2 últimas temporadas, na Série C, foi titular. E agora é reserva na Portuguesa. Não é fácil, não. Vida dura, hein? E Alexandre Silva também aqui mandando uma mensagem. Vamos, Bugrão! Tá todo mundo ligado, Futebol Interior TV, fique à vontade, participe com a gente. 18 minutos e 45 passados do primeiro tempo, tá tudo igual, 0-0, Portuguesa e Guarani. Guarani e Portuguesa no microfone da Rádio FI.com.br. Lembrando que na seguidinha tem mais futebol pra você, hein? Já tem semifinal Campeonato Paulista. Ontem o São Paulo se classificou. Queimei a língua com o Carlos, a gente falava ontem que o São Caetano passaria. Mas o goleiro também entregou a paçoca lá em Guina. Pelo amor de Deus, hein? Não pode, né? Não pode. O goleiro tem que estar mais concentrado do que os outros 21 jogadores dentro de campo. E não entrou concentrado e falhou feio. Olha a Portuguesa, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Não conseguiu o domínio o atacante da Portuguesa. Bola veio da esquerda, um passe longo. Jogadores do Guarani entendiam que o atacante da Portuguesa estava em posição irregular. Era o Raul. Mas o árbitro não deu não, e não tava.
ele não conseguiu dominar essa bola. A sorte do Guarani, hein, Melo? Mais uma falha ali do Salomão, né? Que estava na marcação ali do jogador da Portuguesa, o Raul, e deu as costas aí. O Raul foi esperto, né? A sorte é que ele não conseguiu dominar a bola, né? Ela veio com muita velocidade, ele ali de cabeça, a bola saiu pela linha de fundo. Mas uma falha de cobertura ali do Salomão. Não pode vacilar, não. Portuguesa não tem este time tão, assim, digamos, bom, né? Mas não pode bobear. Bobeou, o cachimbo cai, meu filho. O problema também, o Guina pode até falar, que como o Guarani já está classificado, de repente, né, o time entra, né, mais tranquilo, né, sem aquele ímpeto, então tem que tomar cuidado. E na verdade não precisa correr riscos, né, Washington? Não adianta se lançar o ataque, de repente no contra-ataque acaba tomando um gol e deixando as coisas para o último jogo. Não é isso que o técnico Humberto Louser quer. Quer atenção da sua equipe. O Guarani, por enquanto, está tendo atenção. As ações ofensivas da equipe da Portuguesa são normais, porque está em casa. O próprio técnico falou que partiria para cima do Guarani, isso é normal. Então o Guarani está jogando tranquilo. Se houver a possibilidade de um ataque, onde esse ataque for aquele ataque que possa fazer um gol, em condições de fazer o gol, vai realizar. O Guarani joga com a inteligência, isso é muito importante, sem se desgastar fisicamente. A hora que der, vai num contra-ataque com rapidez, com o Eric principalmente, ou com o Nazário, vai e faz o gol. E atenção, torcedor, no toque eletrônico da Rádio FI. Marcando para você o tempo e placar do jogo, passados 21 minutos, primeiro tempo. Campeonato Paulista, 14ª rodada, Série A2, estádio Canindé, São Paulo, no placar, confere aí. Portuguesa e Guarani, Guarani e Portuguesa, 0-0. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil, 19-3363-1366. Rádio Futebol Interior, a melhor cobertura do futebol brasileiro. De novo vem Portuguesa, bola da esquerda para a direita, agora era para o Raul, dominou no costado do Salomão, aí foi dominar o tal de Raul, deu na canela a bola dele. E aí acabou indo para a linha de fundo. Tiro de meta para o time do Guarani fazer a batida. Boleiros e Companhia, a maior loja de uniformes esportivos de Campinas e região. Conosco também City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Anunciando daqui a pouquinho Palmeiras e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Palmeiras correndo atrás da bola com a rádio Amizade de Novo Horizonte. Posse de bola para o time do Guarani, bola com o Baraca. Dominou, alongou o passe aqui na esquerda. Era para o Eric, subiu com ele o lateral da Portuguesa. O Carlinhos meteu a cabeça na bola, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola lá do esquerdo, favorece o Bugre. Bola com o Salomão, deu pro capitão, pro Baraca, aqui na divisória do gramado, no campo de ataque pelo lado esquerdo. Toca essa bola na meia esquerda pro Ricardinho, devolveu, tocou a bola pro Baraca. Baraca toca a bola pro Rondinelli, tá sumido no começo do jogo o Rondinelli. Pro Eric, pro Rondinelli, linda tabela. Tocou pro Bruno Mendes da grande área, bateu pro gol, pega o goleiro. Deu um biquinho na bola, porque ele chegava junto com o zagueiro, e aí ficou fácil pro goleiro, mas apareceu bem pela primeira vez o Rondinelli no jogo, Melo. O toque ali do Rondinelli pro Bruno Mendes, né? Entre os zagueiros ele conseguiu dar um biquinho, né? Mais fraco, o goleiro João Lopes fez a defesa, e o Bugrino é Camille. Me ajuda aí, produção. Salomão não. Até quando a síndrome da camisa 6? Quem poderá nos salvar na lateral esquerda? O Cristiano Passé dizendo que está saindo fora do ar. Será? Me ajuda aí, produção. O Bugrino Palmarino soma mais 3, Bugre. É isso aí, você ligado no microfone da Rádio UFI. Às vezes pode ser a internet dele, né? Isso, aqui tá normal. Aqui a sua internet aí, viu, Cristiano? Dá um reset aí. Dá isso, dá um reset, porque aqui, graças a Deus, está tudo bem. O Daniel Tales, parabéns pela transmissão. Daniel Dick 3. Manda um abraço pro Daniel aí. Dick 3 na área. Ô, Daniel, aquele abraço pra você. Vem Guarani, Nazário de longe pro gol. Ela passa. Vai embora. Tiro de meta pro time da Portuguesa, Melo. O Nazário tem que calibrar o pé, né? Hoje ele não acertou ainda nenhuma, mas quem sabe ainda durante o jogo ele acerta. Mais uma de pé esquerdo, né? Tentou tirar do goleiro, mas tirou muito. A bola passou à esquerda ali do João Lopes. Segue 0-0 Guarani Portuguesa. Lembrando que já tivemos também Oeste 1, Sertãozinho 0, Nacional 1, Água Santa 2, Votuporanguense 2, Batatais 1. Além de Portuguesa e Guarani, daqui a pouquinho, jogo que começa às 8 horas da noite, tem Penapolense e Juventus, 15 Piracicaba e Audax, jogos que começam às 8. Taubaté e Rio Claro, Inter e São Bernardo. Vem Portuguesa, campo de ataque pela esquerda, Zezinha descolou cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo.
Tinha ninguém dentro da grande área, só o Raul, mas a bola passou, ficou fácil pro time do Guarani. Salomão deixou a bola passar pro Eric, tentou passar pelo segundo, não conseguiu. Carlinhos recuperou, saiu da ponta, veio pro meio, cortou pro lado errado, sorte do Guarani. Se ele toca a bola pro Vinícius Martins, era melhor a jogada, sorte do Bugre. A bola voltou, sobrou pro time da Portuguesa com o César. Dá a bola no meio, trabalha com o Jonatas. Jonatas vira o jogo, toca na direita pro Vinícius Martins, domina, solta essa bola, toca pro Pereira, meia direita, sai da ponta, vem pro meio. Já levou a marcação do Eric. O Baraca chegou, trancou o espaço, tá por ali o Bruno Mendes, a bola volta pro Jonatas, vira o jogo, toca na canhota, pro César, olhou pra dentro da grande área, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga do Guarani. Lombardi agora estava atento, tirou, a bola sobrou no meio pro Vinícius Barba, recuperação do time da Portuguesa. Marcelo. Vai tocando com o Jonatas, já o Melo, Carlinhos levantou na boca do gol pro goleiro. Sai do gol, Brígido faz a defesa, vai Melo. Você falou aí do Vinícius Barba, olha só uma mensagem aqui, ó. Bianca Maris, oi, sou sobrinha do Vinícius Barba, manda um oi aqui. Ah, pois não, olha aí, a Bianca Maris, né, que é sobrinha do Vinícius Barba, jogador da Portuguesa. O Bugre Palmarino dizendo que a transmissão está ótima. Leonardo Vinícius, Dali Bugre, Rubinei Gomes, Salomão tomando nas costas toda hora. Aliás, a pergunta que não quer calar, você já tomou nas costas alguma vez, ô Marcelo Cossato? Eu passo para o nosso comentarista que vai apresentar o Futebol Interior Esportes, estreia dia 2 de abril no canal 8 da NET. E aí, Guina Paiva? Não, melhor deixar quieto. Vamos passar pro Giovanni Paiola? Passa isso aí. Giovanni deve responder. Mas e o Salomão? Disserte, nos fale sobre Salomão, Guina Paiva. Normal isso, é um jogador que há muito tempo sem jogar, acabou perdendo a posição pro Marcelo. O Marcelo é muito mais jogador que ele. O Salomão limita-se somente a marcar. Tem deficiências na marcação e também na saída de bola. Então é normal que o Salomão, até pelo fato de não estar jogando constantemente, tem essa dificuldade. Não é fácil você entrar num time tão acertado igual está o Guarani agora. É normal, até você encaixar a marcação, encaixar o posicionamento, é normal. E o técnico Humberto Loser vem se posicionando bastante, ele tá tomando todas nas costas e é um complicador, pode ser um complicador para a equipe do Guarani. Portuguesa vem pro campo de ataque, bola pro Raul, deu pro Pereira, bateu pro gol! Já era! Gol da Lusa! A Portuguesa veio para o campo de ataque pela direita. Bola com o Raul, jogador do Guarani, escorregou. Ele tocou na meia-lua da grande área para o Pereira. Dominou com a perna esquerda, ajeitou e meteu um bico na bola com a perna direita. Ela foi no cantinho baixo direito do goleiro do Guarani, que nada pôde fazer. Pereira pode comemorar, a festa toda sua da Portuguesa, do torcedor lusitano no Brasil e no mundo. Marca de 27 minutos passados deste primeiro tempo. Está aberto o placar do Canindé. Portuguesa 1, Guarani 0. O detalhe, a selfie do gol da Portuguesa, Melo. E fica a reclamação, né, por parte do torcedor do Guarani. Mais uma vez, né, uma falha do Salomão. O garoto realmente parece que não vai, né? Quando ele veste aí a camisa de titular do Guarani e agora acabou escorregando ali no lance, não conseguiu tirar ali a bola do Raul, que fez o cruzamento ali na entrada da grande área. O Pereira dominou de pé esquerdo, ajeitou com o pé direito e bateu, né? Sem chance para o Bruno Brígido no cantinho. Olha só, hein? A Lusa surpreendendo o Guarani no Canindé, sai na frente. Portuguesa 1, Guarani 0. Portuguesa sai na frente, com o resultado a Portuguesa vai à 12ª colocação, 15 pontos, e aí não corre mais o risco do rebaixamento se vencer o jogo. O Guarani continua com 28, primeiro colocado, mas é claro, aguarda o jogo do São Bernardo, que começou 0-0, o São Bernardo está indo a 27. E tá bravo o Humberto Lousa ali xingando, tá vermelho, tá nervoso. E olha só, a galera pegando aqui ele no pé do Salomão. Assim mesmo, Melo? Ele no banco agitado de reservas, ele é agitado, né? Ele é um Lisca doido melhorado. O Rubinei Gomes, olha o que o Salomão fez. Olha o Bruno Souza, né? O Bruninho, lateral direito do Guarani, acompanhando a nossa transmissão. Valeu, Bruno. Olha só, o Rio do Brant, gol da Lusa, falha do... Um palavrão aqui do Salomão, dizendo que o Salomão é horrível. Cristiano Passetti, esse Salomão é muito ruim. É o Rafael Antônio Vieira. Alguém aí tem um link que dá para assistir
O Nelo, o Hit Neto. Se o Marcílio tiver que sair, tem que improvisar, nem que seja o Passarelli. Juliano Mendes, Salomão pode procurar outro time. Passarelli é goleiro, pô. Então, os caras aí estão demais também. Beatriz Santos, sou irmã do Vinícius Barba, manda um oi aqui, vai Lusa. Olha aí a Beatriz Santos. Irmã, já falou a prima, já falou a irmã, me ajuda aí, produção. Tá todo mundo ouvindo a gente, que bom. Tem escanteio pra Portuguesa, Melo. E escanteio, bola pra dentro da grande área. Bruno Mendes mete a cabeça na bola, tira. A bola voltou, sobrou pro César. Devolveu, tocou essa bola pro Cezinha, puxou pra perna direita. Solta a bola pro Carlinhos, tá livre aqui na intermediária pela minha direita. Tocou, dominou, trabalha, posse de bola o time da Portuguesa. A bola com o Cezinha. Cezinha dominou pra lá, pra cá, deu pro Carlinhos, lado direito. Vai cruzar na boca do gol, bateu no Salomão. Agora ele cortou. A bola sobrou pro Lombardi. Sport TV tá transmitindo o jogo, gente. Sport TV tá transmitindo o jogo para todo o Brasil, né? E nós também estamos transmitindo o jogo para o mundo todo pela Rádio FI, no Facebook e também no Futebol Interior TV. Guina Paiva, 30 minutos do primeiro tempo, Portuguesa na frente, 1-0. E a única forma da Portuguesa fazer o gol seria num cochilo do sistema defensivo da equipe do Guarani. Isso aconteceu, né? O menino, infelizmente, acabou entrando mal na partida, o Salomão. Todas as bolas acabou do lado dele, acabou perdendo. E olha, o Humberto poderia até pensar na possibilidade do Lucas Cal, né? Que é zagueiro, mas fazer essa função como um terceiro zagueiro, jogando ali pelo lado esquerdo para proteger um pouco mais essa zaga. Se for para fazer igual o Salomão tá fazendo, não descer em nenhuma, nem na boa, e simplesmente só para marcar, é fácil, era só colocar um zagueiro que faria aquela com perfeição. Esse Guina Paiva, comentarista da Rádio Futebol Interior. Pegou no microfone e fala, Melo. É sobre o Kevin, que também está no banco de reservas, ele já jogou como lateral esquerdo e também poderia ser aí uma opção, caso, né, o Salomão volte aí cometer falhas. Porque a galera tá pegando aí no pé. A Paula Buglina, vamos Bugli, vamos jogar para ganhar. Buglina e Camille, foi avisado. Será que ninguém vê que Salomão não dá? É o Bugli Palmarino, esse Salomão não pode jogar no Guarani, muito fraco. Juliano Mendes, Bugre vai virar. José Augusto Palermo, falha do Salomão, nem reserva serve. A galera pegando aí no pé do Salomão, Marcelo Cossato. E agora um BOzinho ali, do Eric com o Carlinhos. O Eric foi forte pra cima do Carlinhos e depois o árbitro marcou a falta. O Eric foi pegar a bola, se desentendeu com o Carlinhos e o árbitro vai conversar. Aliás, também capacete, o árbitro da partida, o Marcelo Aparecido, né? E tá conversando com o Eric e Carlinhos ali. E o Carlinhos o Eric não olha nem pro Carlinhos. Mas eu achei que quem foi muito forte foi o Eric. A jogada é essa, a TV tá repetindo agora, ó o Eric, ó o Eric que ele faz. Se bem que o Carlinhos foi no carrinho, o árbitro marcou a falta. Mas o bicho pegou, só que não teve cartão, né, Melo? Não, só teve, ele chamou os dois ali para uma resenha, né? Advertiu tanto, né, o Eric como jogador da Portuguesa, e a falta o árbitro marcou, né, para cima do Eric, mas depois, né, na sequência da jogada, ele deu um chute ali, não precisava tanto, né? Mas a falta favorece aqui ao Guarani, lado esquerdo. O Rondinelli, ajeitando com carinho, vai cruzar para a área. João Lopes, está todo preocupado, o goleiro da equipe da Portuguesa. Rondinelli vai para a bola, marca de 32,50, direto na boca do gol. Sobe Gabriel Santos. Antes do Bruno Mendes, mete a cabeça na bola, tira dali, manda a bola, não saiu para linha de fundo, saiu pertinho da bandeirinha de escanteio, mas para lateral. Lateral, posse de bola, lado esquerdo, favorece o time do Guarani. Ferrolinha, comércio de ferro e aço para construção civil, acesse ferrolinha.com.br. Já vou registrar participação do internauta na TV, no Futebol Interior TV. Lateral para o Guarani, bola para dentro da grande área, subiu a zaga, tirou, a bola voltou, sobrou para o time do Guarani, mas chega por ali, o zagueiro estava lá. O Lombardi, a bola bateu na canela dele e foi embora. É tiro de meta para o time da Portuguesa. Aqui no Futebol Interior TV, Ferboni, Bugrão. Também Israel Moraes, vai Portuga. O Leandro Naliato, vamos Guarani. Tem o Lucas Arcanjo. Hoje o empate tá bom, a Lusa não pode cair. Quem mais? Aí sucesso em Futebol Interior, o Edson, ou Ed, né? O Igor. Jardim Morumbi é Guarani. Valeu, rapaziada. Pessoal acompanhando a gente no YouTube, no Futebol Interior TV, viu, Melo? E a Bianca Maris dizendo para mandar um oi para a mãe do Vinícius Barba, que está acompanhando a nossa transmissão. E ela diz que a Portuguesa vai fazer mais 2. Essa é a Bianca Maris. E o Cristiano Passetti diz que ele prefere ficar com a gente do que assistir no Sport TV.
Me ajuda aí, produção. Obrigado, muito obrigado. É que teve um internauta que perguntou o link do jogo. Sim. Eu só informei que está sendo transmitido ao vivo o jogo no canal lá da Globo. 34 minutos e meio passados do primeiro tempo. Posse de bola para o time da Portuguesa aqui no campo de defesa pelo lado esquerdo. Vai tocando bola, a Lusa vai vencendo o jogo por 1-0. Esse resultado vai livrando a Portuguesa na última rodada de correr risco para cair para a Série A3. Posse de bola para o time da Portuguesa. A bola voltou, sobrou aqui para o Vinícius Baba. Domina, passa pelo primeiro, não passa pelo segundo. Era o Baraca. Pé de ferro com o Baraca é difícil, hein, Vinícius? A bola com o Ricardinho deu pro Lennon. Dominou, tocou a bola pro Nazário. Domina, habilidoso. O jogador do Guarani toca essa bola pra Rondinelli. Dominou, tocou pro Eric. Pode até bater pro gol, não. Preferiu tocar. Bola pro Nazário. Ele vai queimar pro gol. Bateu! Ela passa! Passa, vai embora com perigo. Da entrada da grande área, parece que teve desvio. Por pouco o Guarani não empata o jogo, Melo. O João Lopes pulou só pro pular, né? Pra conferir, porque não tinha jeito, né? Se a bola vai pro gol, num chutaço ali do Bruno Nazário, escanteio pro Guarani. Lado esquerdo, Rondinelli na cobrança. 35,5 do primeiro tempo, Rondinelli. Nossa, mãe do céu. Foi bater o escanteio, deu um field goal lá, hein, o Washington Melo. Mandou a bola quase lá na marginal. E o Juliano Mendes, né? Lusa não tem time pra ganhar do Guarani, é só que jogar 10% que vira. Segundo ele, se jogar 10%, dá pra virar. Muito bem, obrigado você que está junto com a gente, seja bem-vindo. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior TV e vem aí Futebol Interior Esportes. Estreia dia 2 de abril, 7 da noite, canal 8 da NET Campinas. O programa será diário, viu, gente? De segunda a sexta, às 7 da noite, comando do Guina Paiva, que vai falar do jogo. 36 minutos passados do primeiro tempo. Segue 1-0 Lusa, Guina. O internauta mesmo sabe de futebol, né? E sabe se o Guarani jogar um pouco mais, consegue empatar e até virar a partida. É isso que o Guarani precisa, né? Esquecer um pouquinho mais a marcação. Nesse momento não interessa mais ficar só na marcação, se soltar um pouco mais, fazer as triangulações que o Guarani costuma fazer em todos os jogos, até porque tem um meio campo de muito respeito, com muita qualidade. O próprio Rondinelli precisa aparecer um pouco mais na partida, e o Nazário, que é o destaque dessa equipe, é um jogador de muita articulação, joga fácil pelo setor direito. Então o Nazário e também o Eric precisam jogar um pouco mais pelas beiradas do campo que o Guarani chega. Vem Guarani pela beirada, como quer o comentarista. Bola com o Salomão, refugou na hora do cruzamento, tocou essa bola, pro Bruno Nazário, tá pedindo o Salomão dentro da grande área, tá o Eric e o Bruno Mendes lá pertinho da marca do pênalti. Ele toca a bola pro Rondinelli, foi dar o passe pro Bruno Mendes curto, Gabriel tirou, mas o Bruno Mendes briga, fica com a posse de bola, chega, sobe a zaga da Portuguesa, tira Marcos Vinícius, a bola volta, sobra pro Guarani, Rondinelli deu pro Baraca um pouco atrás, a bola voltou, sobrou pro Salomão, cruza Salomão, preferiu tocar, tocou pro Nazário, ele sim vai cruzar, na boca do gol subiu o Bruno Mendes. Se sair é bola do Guarani, porque bateu no Gabriel, mas aí o César não deixa ela sair, a bola fica com a Portuguesa do lado esquerdo. Tem um recado aqui, o Leandro Silva, mora em Campo Mourão e sou torcedor lusitano. Tá dizendo que vai ser 2-1 para Lusa. Olha o Gabriel Santos, por pouco ele não se complica. Na verdade era o Jonatas. Tocou a bola pro Gabriel Santos, conseguiu sair jogando. A bola voltou, sobrou pro time da Portuguesa para Carlinhos. Ô Carlinhos. Cartão. Foi com tudo, hein? Agora ele deu aquela devolvida bacana no Eric, só que ficou pior pra ele que tomou cartão, viu, Melo? Ele deu um carrinho, perdeu a bola ali pro Eric, pegou bola, jogador, levantou ali o Eric, e é o primeiro cartão do jogo pro Carlinhos, lateral da Portuguesa, camisa número 2. Mais uma mensagem aqui do Juliano Mendes, dizendo que o Bugre está desinteressado por ter antecipado a classificação. Sei não, tá, Guina Paiva? Você acha? Não tô achando o Guarani desinteressado, não. Não vejo isso, não. A proposta do jogo do Guarani justamente foi levar um ponto para casa, que seria importante. Mesmo com esse um ponto, ele permaneceria com o resultado do São Bernardo, ficaria na segunda colocação, na primeira colocação ainda. Então não vejo desinteresse, não. Eu vejo, sim, uma qualidade um pouco abaixo da equipe da Portuguesa e por isso o Guarani precisa tomar cuidado. Falta pro Guarani, bola para dentro da grande área, toque para trás do Jonatas. Por pouco não entrega a pizza na casa errada, hein? Escanteio, Melo. Escanteio, né? O Guarani tenta agora uma pressão, mas com certeza, né? Humberto Luzzi no intervalo vai chamar aí a atenção dos jogadores. E agora o técnico, ou melhor, o árbitro da partida, né? O Marcelo Aparecido Ribeiro, chama a atenção dos gandulas. Já no primeiro tempo, os gandulas já fazendo cera. Escanteio, Nazário na bola. Vai Nazário pra bola, chuveirou na boca do gol, Rondinelli teve toque de mão ali, hein?
O cruzamento, o Rondinelli pegou a bola do outro lado, jogou para dentro da grande área. Eu vi um toque de mão. Os jogadores do Guarani pediram, o árbitro disse que não. Segue o jogo. A bola pelo lado direito, o Rondinelli tentou devolver para o Lennon. Chega César. Solta a bola um pouco mais atrás para o Marcos Vinícius. Trabalha o número 4 da equipe da Portuguesa. Tocou errado. Ricardinho ganhou para o time da Portuguesa. Sai jogando, toca essa bola para o Nazário. Já bateu algumas para o gol. Preferiu tocar agora para o Salomão. Olhou para dentro da grande área na hora de cruzar. O Salomão também não ajuda a gente a ajudar ele, viu? Posse de bola pro time do Guarani. Recupera a posse de bola, pediu falta o jogador da Portuguesa. O árbitro não deu, era o Pereira, fica reclamando. A bola sobrou pro Rondinelli, saiu da ponta, pro meio. Tocou bola pro Nazário. Na cavadinha, boa bola pro Eric. Agora aqui do lado esquerdo, dominou, fez a finta, bateu pro gol. Já era! Gol! É do Bugre! Alegria, alegria, a galera vibrou, é gol. E olha que não foi qualquer gol não, foi um golaço do Eric. Ele recebeu dentro da grande área, não estava fácil não, o passe veio do Nazário. Ele dominou no costado do Carlinhos, no peito, deu as costas para o jogador da equipe da Portuguesa, girou o corpo, ela caiu no pé direito dele. Depois que ele fez a finta. E aí a bola rente no pé direito, ele tocou no canto oposto do goleiro. O João Lopes voou para ela, mas não pegou. Dancinha depois para comemorar o gol com o Nazário. Eric pode comemorar, a festa é toda sua, da torcida do Guarani. Goleirão João Lopes. Essa não deu para você na marca de 39. 39 minutos passados do primeiro tempo, tá tudo igual. Agora no Canindé, 1 para Portuguesa, 1 para o Guarani. O detalhe, a selfie do gol aí, Melo. E que golaço, né, do Eric no lançamento ali do Bruno Nazário. Ele dominou no peito, ganhou do zagueiro, veio mais um jogador da Portuguesa na marcação. Ele conseguiu proteger a bola, olhou para o goleiro e tirou, né, do alcance, né? Bateu ali com efeito, né? Aquela bola famosa de rosca, né? A bola foi morrer ali no outro canto, no canto esquerdo, na lateral da rede. Que golaço do Eric, tudo igual no Canindé. E a galera bugrina aqui vibrando, né, com o gol do Eric. Jogo empatado, Guarani 1, Portuguesa 1. Eric Levantese, gol. Juliano Mendes, Chupalusa. Danilo Agesse. Hoje sempre o Guarani que vem o derby. Juliano Mendes, Guarani tem um ataque muito forte. É só o Salomão que estraga o time. Íngua terrível. Olha só, hein? A galera comemorando o gol do Bugre. O Guarani empata o jogo. Vai trabalhando posse de bola com o Lennon. Deu pro Ricardinho, dominou, tocou essa bola pro Eric. Fez um golaço pro time do Guarani. Agora há pouco deu a bola pro Ricardinho. Na coxa, na grama, toca pro Lennon, volta, toca pro Ricardinho, devolveu, tocou pro Eric. O Guarani é um time muito acima da divisão, né? Pode até não subir, porque é futebol isso. Mas que o Guarani é muito melhor do que os outros times, Só que o Baraca bobeou, perdeu. O Vinícius Barba ganhou, tocou na frente pro Pereira, falta. Aí ele foi tentar consertar a besteira, fez a falta, ficou pior, hein, Melo? A falta cometida ali pelo camisa número 3 do Guarani, o Felipe Maia, que está pendurado. Aliás, o Guarani tem 2 jogadores pendurados, o Felipe Maia e também o Bruno Mendes, né? Se eles quiserem forçar aí o terceiro cartão, que seria interessante, né? Para não jogar contra a equipe do Votuporanguense, apesar que os cartões serão zerados na fase semifinal. Mas se de repente joga contra o Votuporanguense pendurado com 2 cartões e leva o terceiro, aí não joga a primeira da semifinal. Então seria prudente, né, tanto o Bruno Mendes como o Felipe Maia receberem o terceiro cartão amarelo no jogo de hoje. E quem perdeu a bola foi o Baraca. Quem fez a falta, como o Melo disse mesmo, foi o Felipe Maia. Portanto, o Baraca depois até levantou o braço, acusando que tinha errado no lance. São 5 jogadores na barreira do time do Guarani, do Bruno Brígido. Todo mundo preocupado por ali. O César pega bem na bola com a perna esquerda. Tá ali enxuriçando a barreira do Guarani, o Vinícius Barba, fazendo uma barreira falsa. É o Pereira pra bola, bateu na trave! O Pereira veio de trás, bateu na trave e por pouco a bola não sobra pro Gabriel. Quase a Portuguesa faz o segundo, hein, Melo? Olha que susto, hein? Bateu muito bem, né? Foi um elemento surpresa, né? Quando todos esperavam que o César cobraria
Apareceu o Pereira e a bola explodiu na trave, olha o Bugre. Guarani no contra-golpe, bola com o Nazário. Lado direito, perna esquerda, meu pai, hein? Mandou lá na marginal, hein, ô Melo? Aí não dá, né? A tentativa, né? A jogada correta, né? Seria o Nazário fazer o cruzamento ali pro Bruno Mendes. Estava ali no meio da pequena área esperando o cruzamento, né? Ele chutou pro gol, mas pegou muito embaixo da bola, ela subiu. Mas o Nazário tem crédito. E olha só, mais uma mensagem aqui, ó, chegando o Diogo Almeida Pisato. Vamos, Guarani, um salve aí para a cidade de Descalvado. Valeu. Então a galera aí de Descalvado curtindo o futebol interior. O Juliano Mendes, né, também aqui acompanhando, enfim. O Edemir Silva, saudades, Melo, tô no Rio de Janeiro vendo vocês, bora Bogrão. Ah, pois não, Edemir Silva, né, que era do Country Burger, ali do Carrefour, né, Iguatemi, ele fechou e foi embora pro Rio de Janeiro. Seu Edemir Silva. Valeu, seu Edemir, grande abraço. Um abraço pro pessoal acompanhando a gente. O Pereira fez gol, meteu bola na trave. Bola pro time da Portuguesa, vai trabalhando o finalzinho do primeiro tempo. 45, vamos até 46, informa Washington Melo. A Portuguesa quer o segundo gol, bola com o César, deu pro Cezinha. Lennon tá na marcação, tá tendo trabalho, Lennon, no jogo de hoje. A bola bateu por último no jogador da Portuguesa, foi embora. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Pizzaria e Restaurante Monte Cristo, a pizzaria do Dadá. Peça pelo aplicativo Monte Cristo e ganhe 15% de desconto. E o Guarani por pouco não se complica na saída de bola ali. A bola voltou pro Bruno Brígido, teve que despachar essa bola lá pro campo de ataque. A bola se perde, vai embora, lateral de graça pro time da Portuguesa. Rádio FI, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. 45 e 50, 10 segundos para terminar o primeiro tempo. Bola pro time da Portuguesa, campo de ataque pela esquerda. Não, fazer essa falta no final do primeiro tempo, não. Falta pra cima do Cezinha e foi, né? O Lennon segurou ali o Cezinha, derrubou o jogador da Portuguesa. No último lance do primeiro tempo, vai jogar essa bola dentro da grande área, Melo. Agora o árbitro disse, está assinalando mais 1 minuto. Então vamos até 47. Nessa última falta aí da Portuguesa, né? O goleiro Bruno Brígido ali pedindo atenção, é falta perigosa. Falta pro time da Portuguesa, 46 minutos e 20. 1-1, tá tudo igual. Vai pra bola, direto pro gol. Isso, palma o goleiro. Tava atento no lance, Bruno Brígido. Meteu a mãozona na bola, mandou ela pra escanteio. E a bola tinha endereço, hein? O Bruno Brígido teve dificuldade. E a Portuguesa continua no ataque. Agora escanteio lado direito. Agora sim, né? Será o último lance desse primeiro tempo. Pereira tá dando trabalho pro Guarani, ele que vai pra bola. Chuveirou na boca do gol, vem o toque de cabeça, ela passa, vai embora. Subiu ali, ganhou na grande área o Gabriel Santos. Golpeou de cabeça, ela passou, foi embora. E não dá tempo nem de cobrar o escanteio, porque a bola havia batido no jogador da equipe do Guarani. E agora os jogadores da Portuguesa, principalmente o Vinícius Barba, indo lá reclamar com o árbitro da partida. Mas termina o primeiro tempo. No Canindé, gol de Pereira, 27. Eric empatou pro Guarani a 39. Tá tudo igual, um pro Guarani, um também pra Portuguesa, Melo. Saindo aqui o Pereira, vamos ouvi-lo. Focar no que o professor vai nos passar, pro segundo tempo a gente sai com a vitória. Por onde você acha que pode sair o gol da vitória? Cara, a gente tá trabalhando bem a bola, pelos lados do campo, como o professor pediu. Às vezes, temos achado espaço também entre as linhas dele. Eu acho que é manter concentrado para que a gente venha fazer o gol. Pois não, tá aí o Pereira, né? Camisa 10 da Portuguesa, ele que fez o gol da Lusa. Manter aí a concentração para tentar aí o gol da vitória. Foi o que disse o Pereira. Jogadores do Guarani também estão saindo. Vamos ouvir aqui o Eric, né? Que fez um golaço. A gente deixou a desejar um pouquinho no começo do jogo. Até por conta também do gramado. A gente é um time que toca muito bem a bola. E ali no começo prejudicou a gente. A gente demorou para sentir o jogo. Mas eu acho que com esse gol do empate a gente começou a jogar de novo, criamos oportunidade e agora é manter. Voltar para o segundo tempo forte, aproveitar as oportunidades que vai ter e matar o jogo. No fim o time tomou uma pressãozinha aqui também. Por que você acha que isso aconteceu? Não, isso é normal, a gente está jogando fora de casa, eles estão precisando da vitória. Então eu acho que essa pressão assim dentro da casa deles é normal. A gente não pode deixar a desejar, a gente tem que continuar tocando a bola do jeito que a gente sempre faz e aproveitar as oportunidades para matar o jogo. Pois não, tá aí o atacante Eric que fez um golaço, gol de empate do Guarani. O que ele disse, voltar forte pro segundo tempo. Então, é isso aí, intervalo de jogo, Guarani 1, Portuguesa também 1. Pereira marcou para a Lusa e Eric empatou para o Guarani. De volta
comandando o intervalo dinâmico diferente da Rádio FI. Ele! Marcelo Corsato. O homem capacete! É nóis, Queiroz. Estamos na área, aqui no microfone da Rádio Futebol Interior. Fim de primeiro tempo no Canindé. 14ª rodada Campeonato Paulista. 1 pro time da Portuguesa, 1 também pro Guarani. Já, em 3 minutos, o Guina vai falar mais. Mas dá uma palavrinha aí, um teaserzinho pro seu comentário, Guina Paiva. Qualidade superior a equipe do Guarani tem. O que faltou nesse primeiro tempo, principalmente no começo, foi atenção em tomar o gol, principalmente pelo setor esquerdo defensivo com o Salomão. O Leandro Silva está aqui na TV Futebol Interior, Futebol Interior TV no YouTube. Se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho para receber as novidades, notificações. Tá dizendo que a Portuguesa vence por 2-1, tá mandando um abraço lá pro Paraná, Campo Mourão. E o Paulo Rogério vai para cima, Lusa. Está na hora de resgatar a sua grandeza. Tem também o Ivair, tá dizendo vai Guarani, só que o nick dele tem o símbolo do Palmeiras. Falar em Palmeiras, daqui a pouquinho tem Palmeiras e Novo Horizontino com a Rádio Amizade, a Rádio Futebol Interior vai retransmitir o jogo. Bom, intervalo de jogo no Canindé, a gente volta daqui a pouquinho com o comentário do Guina Paiva e dando uma passadinha no placar ao vivo do portal Futebol Interior. Fica por aí. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br, o maior site de futebol do Brasil. Churrascaria Recanto do Sul, ambiente climatizado e um atendimento especial no almoço e no jantar. Realizamos casamentos e confraternizações em geral. Buffet com mais de 30 tipos de salada e rodízio com mais de 20 tipos de carnes. Reserva de mesas pelo telefone 19 3874 9010 3874 9010. Churrascaria Recanto do Sul, rodovia Dr. Roberto Moreira 120, no Jardim Itapuã, em frente ao Corpo de Bombeiros. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia. Rádio Futebol Interior. Peças, som e acessórios para o seu carro é com a DD Autopeças. A DD Autopeças tem oficina no local, troca de óleo, vidros, travas, alarmes, som, polimento em faróis, higienização de ar-condicionado e instalação de acessórios. Precisou de peças para o seu carro? Fale com a DD Autopeças. Disque DD Autopeças 19 3844 9283. DD Autopeças, Rua Oscar Seixas de Queiroz 314, no Jardim Calegares, em Paulínia. Acesse ddautopeças.com.br. No Facebook, DD Autopeças. No trânsito, seja prudente, evite acidentes. Você está ouvindo Rádio Futebol Interior. Construindo ou reformando, a Ferrolínia é o caminho certo para a sua construção. Vergalhão, tela para concretagem, arames, sapatas, pregos, treliça e muito mais. Faça um orçamento. Ligue 3363-1366. Entregamos em toda a região metropolitana de Campinas. Pequenas, médias e grandes construções, fale com a Ferrolínia. Tudo em ferro e aço para a sua construção. Avenida José Paulino, 3916, no Santa Terezinha, em Paulínia. Acesse ferrolínia.com.br. Rádio Futebol Interior. O melhor lugar para comer na hora do almoço é na Pizzaria do Dadá. São mais de 40 pratos quentes, mais de 30 saladas, mais de 20 sobremesas. Amplo espaço com 3 ambientes. De segunda a domingo, das 11 às 3 da tarde. Na hora do almoço, venha para o Dadá você também. Rua Padre Manuel Bernardes, 1085, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Telefone 3242-3125. Agora, o seu churrasco tem companhia. Produtos: Prone Alimentos, cebolete, berinjela italiana, vinagrete e maionese. Receba bem a família e os amigos. Consulte nosso site e veja onde encontrar os produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. www.pronealimentos.com.br. Futebol de um jeito diferente. RadioFI.com.br. City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Tradição e qualidade no centro de convivência em Campinas. City Tortas, um lugar agradável e aconchegante. Na City Tortas você encontra vinhos, cervejas nacionais e importadas, doces portugueses e também as deliciosas tortas salgadas nos sabores bacalhau, camarão, palmito, frango e frango com catupiry. Uma delícia! City Tortas, a Avenida
Júlio de Mesquita, 73 no Cambuí. City Bar e City Tortas, onde os amigos se encontram. Se beber, não dirija. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Chegou a ACISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, sempre ao seu lado, preocupado com uma melhora nas condições de trabalho de todos os profissionais. www.acisp.com.br. Muito bem, estamos de volta. Microfone da Rádio Futebol Interior. Você está com o intervalo nota 10 da Rádio FI, intervalo de jogo no Canindé. Portuguesa e Guarani vão empatando 1-1. Pereira e Eric. Pereira para Lusa e Eric para o time do Guarani. Bom, além de Guarani e Portuguesa, bola rolando já no Tenente Carriço, em Penápolis, com a arbitragem do Rafael Gomes Félix da Silva. Penapolense e Juventus vão empatando 0-0. Esse resultado e o empate da Portuguesa, a Portuguesa ainda vai para a última rodada com chances de ser rebaixada, hein? 15 Piracicaba e Audax vão empatando 0-0. 15 com esse empate não entra no G4, né? Vai ficando com 23 pontos. Vai, é lógico, lutando, tentando aí a sua classificação na última rodada. E o Audax vai deixando o Água Santa, que hoje bateu o Nacional, um resultado até que muita gente não esperava, né? O Água Santa volta de novo para a zona do rebaixamento se permanecer o jogo do 15 com o Audax 0-0. Tem um jogo aqui que está paralisado por falta de iluminação. Em Taubaté, com a arbitragem do Leandro Carvalho da Silva, Taubaté e Rio Claro vão empatando 0-0. No jogo de Limeira, o Barba assassina. O Tom foi para a rede, hein? 18 minutos do primeiro tempo. Inter de Limeira 1, São Bernardo 0. E esse resultado, viu, Marcelo, interessa ao Guarani, porque se persistir um empate Guarani Portuguesa 1-1 e essa derrota, né, do São Bernardo para a Inter de Limeira, o Guarani garante a primeira colocação, né, independentemente, exatamente. Tem 2 vitórias a mais. O Guarani tem 9 vitórias, aí o São Bernardo ficaria com 7. Aí mesmo vencendo a última partida, né, o São Bernardo iria a 29 pontos, o mesmo número de pontos que o Guarani, mas só que ele ficaria com 8 vitórias. Então o Guarani poderia até perder, né, para o Votuporanguense na última rodada. Colocar o time em reserva. Poderia colocar um time alternativo, um time reserva, dar uma descansada boa nesse time e treinar para a próxima fase. Porque a próxima fase já é na próxima quarta-feira. Sem dúvida nenhuma. Né? Então, mas é que todo mundo quer jogar lá no Guarani. A fase tá boa. Os caras estão fazendo gol a toda hora. E o Eric foi o 5º gol dele no campeonato. Para você ter uma ideia, o Bruno Mendes marcou 8, Nazário, Denner e Eric 5, Rondinelli 4, Barack e Lombardi 1 gol cada. Então, o Bruno Mendes, Nazário, Denner, Eric e Rondinelli marcaram a totalidade dos gols do Guarani no campeonato. E sinal que o ataque funciona, né? Porque Bruno Mendes é atacante, Nazário é atacante, Eric é atacante e o Rondinelli meia atacante. É o quarteto mágico. Isso aí, o Denner, que é o jogador que sempre entra. Bom, em 30 segundos o Guina Paiva vai comentar o que foi esse primeiro tempo. De 1 para o time do Guarani, 1 também para o time da Portuguesa. Estamos no Futebol Interior TV e na Rádio FI.com.br. 30 segundinhos então, produção, para o comentário do Guina Paiva. Bebidas Poti, uma fábrica de sabores. É aqui que a gente faz acontecer o sabor que conquista você. São mais de 100 produtos, tudo feito para garantir a qualidade que você merece. E isto não é propaganda, está certificado internacionalmente. E para que tudo isso? É tudo para ter a sua preferência. Poti, acreditando no sabor da vida. Vamos lá, agora 8h28, tá na hora de comentário. Guina Paiva. Ele que vai apresentar o Futebol Interior Esportes, estreia dia 2 de abril, 7 da noite no canal 8 da NET Campinas. E aí, também Guina? nas redes sociais também, né? Redes sociais também. O povo, qualquer lugar do Brasil poderá assistir ou assistir simultaneamente, não só no canal 8, mas simultaneamente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, também para todo o Brasil e também no mundo inteiro vai poder assistir e acompanhar esse programa. Futebol Interior Esportes, estreia dia 2 de abril, 7 da noite. E o jogo? 1 pro Guarani, 1 pra Portuguesa. Nós ouvimos até no comecinho da partida, no microfone,
do Washington Melo, o Alan, falando justamente sobre a postura da Portuguesa, que tinha que melhorar, tinha que partir para cima do Guarani para tentar aí uma vitória, até porque a Portuguesa precisava desse resultado e precisa desse resultado ainda, e nós sabíamos que toda a atenção do mundo por parte do Guarani, não é porque você tem uma equipe qualificada, uma equipe melhor tecnicamente, é que você tem que partir para cima achando que pode a qualquer momento fazer o gol. E nós sabíamos que o Humberto Loser treinou durante a semana dessa maneira, simulando até uma equipe muito mais ofensiva, uma equipe compactada para cima dele, e ele pedindo atenção no seu zagueiro. Então, toda e qualquer jogada, nós vimos aí o Humberto Loser reclamando e pedindo uma atenção. Ele colocava a mão na cabeça, atenção, concentração. E foi o que o Salomão, infelizmente, não tem. Não vamos culpar, tecnicamente a gente sabe que é um jogador ainda novo, tem muito a melhorar, é um jogador que está se doando ao máximo, tecnicamente não é um primor de jogador, mas está fazendo o que pode. Ficou muito tempo sem jogar, não é um jogador que vem jogando constantemente, e isso para um zagueiro, para um defensor, é muito complicado. E o técnico, o Alan, sabedor disso, colocou justamente o Raul, que é o centroavante, nas costas do Salomão. E o Salomão teve muita dificuldade para fazer não só a cobertura dos zagueiros, né, a cobertura defensiva dos zagueiros, como também para fazer a marcação pelo lado esquerdo. A maioria das bolas ele começou a tomar nas costas, e isso começou a confundir o sistema de marcação da equipe do Guarani. O Guarani teve muita dificuldade porque o Lombardi, que joga pelo setor direito, né, pelo setor esquerdo defensivo, teve muita dificuldade, porque além de fazer a dele, ele tinha que fazer também a do Salomão. Isso complica. Quando você obriga o zagueiro a fazer a de um outro companheiro, você tecnicamente perde qualidade. E o Lombardi teve também dificuldade, tanto é que na jogada em cima do Salomão do primeiro gol, o Salomão tomou nas costas, escorregou na jogada, e aí o jogador da equipe da Portuguesa, o Raul, acabou dominando. O Lombardi, infelizmente, estava na marcação, mas não conseguiu chegar, caminhou para trás, coisa que zagueiro não deve fazer, e acabou tomando um gol, um bonito gol da equipe da Portuguesa. Mas a gente sabia que o Guarani tem muito mais equipe, tecnicamente é muito melhor, e a qualquer momento poderia fazer o gol, tanto é que nós pedíamos para que o Guarani fosse incisivo, principalmente nas jogadas lateralmente de campo. E a gente sabe que o Guarani é muito forte, com o Eric pelo setor esquerdo e com o Nazário pelo setor direito. O Nazário hoje aparece muito pouco, está fechando um pouco mais por meio para marcar o sistema de meio campo da equipe da Portuguesa, e sobra para a equipe sobra para o Eric a fazer essa abertura pelo lado esquerdo para fazer. E foi justamente numa jogada pelo lado esquerdo que o Eric acabou fazendo uma belíssima jogada, cortou para o meio e na direita bateu por dentro com o pé, né, por dentro do pé, e acabou fazendo um belíssimo gol, dando números de empate ao Guarani com relação à equipe da Portuguesa. Eu vejo um segundo tempo a equipe do Guarani jogando com muito mais cabeça, com muito mais tranquilidade. O Humberto deve ter chamado agora no intervalo o Salomão de lado e falado: olha, é atenção, é qualidade, é marcação, é um jogo que nós não podemos perder. Um ponto para a equipe do Guarani hoje garante, com o resultado do São Bernardo, a classificação na primeira colocação, podendo pensar depois até numa situação diferentemente para alguns jogadores que estão cansados na equipe do Guarani para a sequência do campeonato no próximo final de semana. Então vai ter que ter atenção. E a única coisa que faltou para o Guarani no sistema defensivo foi atenção. No resto, o Guarani joga do jeito que sabe jogar, tem mais qualidade técnica e por isso é merecedor até o momento, o resultado até o momento de 1-1. Esse Guina Paiva, falando aí desse primeiro tempo, tá tudo igual, 1-1, vai começar o segundo tempo. O árbitro da partida, Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, tá ajeitando o cronômetro do pulso direito, do pulso esquerdo, agora o seu aparelho para contato com os bandeiras, né? Conversa com o bandeira número 1, Eduardo Vec Marciano, 2, o Oswaldo Apipe de Medeiros, pergunta pro quarto árbitro se está tudo ok? Agora sim, portanto, apita o árbitro. Começa o segundo tempo no Canindé. Tem bola rolando. E comigo tem emoção na ponta da chuteira. Vamos juntos, eu e você e toda a equipe da Rádio Futebol Interior. Seja muito bem-vindo aonde quer que você esteja acompanhando a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, Futebol Interior. Também o nosso canal no YouTube, Futebol Interior. Seja bem-vindo. Já o Melo conta pra gente se tivemos modificações ou não nas equipes. Posse de bola pro time da Portuguesa. A bola veio aqui pelo lado esquerdo, vai trabalhando o Cezinha. Caiu no gramado, pediu falta, o árbitro não deu, a bola voltou, sobrou pro César.
César recua essa bola, toca a bola pro quarto zagueiro, o Marcos Vinícius, toca a bola pro capitão do time, que é o Gabriel Santos, domina, toca a bola na direita para Carlinhos. Marcelo. Vai tocando bola o time da Portuguesa, pois não, Melo? Sem mudanças, as mesmas equipes da primeira etapa. Guarani 1, Portuguesa também 1. Bruno Brígido, Lennon Maia, Lombardi, Salomão, Baraca, Ricardinho e Rondinelli, Eric, Bruno Mendes e Nazário. O Loser não mexe na sua equipe. A Lusa do Alan Aal, João Lopes, Carlinhos, Gabriel, Marcos Vinícius e César, Jonatas, Vinícius Barba, Vinícius Martins e Pereira, que para mim foi o melhor do jogo no primeiro tempo, Raul e Cezinha. Portanto, as mesmas equipes que começaram o jogo. Tá tudo igual, 1-1. Pereira foi para a rede para a equipe da Portuguesa, 27 minutos do primeiro tempo, e Eric empatou para o Guarani a 39. Tudo igual, 1-1, 1 minuto e meio do segundo tempo, Melo. E para quem está acompanhando, né, a nossa transmissão agora, tem gol importante, né? Apenas recapitulando, né, a Inter de Limeira está vencendo o São Bernardo por 1-0 lá no Limeirão. Esse resultado, somado ao empate, né, entre Guarani e Portuguesa no Canindé, garante a liderança do Bugre com uma rodada de antecedência. Muito bem, esse é o Washington Melo. Eu vou até dar uma olhada aqui na tabela de classificação para ver qual seria o adversário do Guarani no momento. Sertãozinho. Começou assim o jogo e por enquanto continua assim. Por quê? Vou repetir. O 15 de Piracicaba, se ele vencer, aí ele tira o Sertãozinho do G4, e quem vai ser o terceiro vai ser o 15, o quarto colocado, o Oeste. Guarani que jogou em Barueri contra o Oeste. Foi na estreia, perdeu de 1-0. 1-0. Foi o primeiro jogo. Mas o Oeste estava no melhor momento, muito melhor, né? Isso. Porque depois caiu muito de produção, né? Fisicamente, naquele momento o Guarani não se encaixava. Nós fizemos aquele jogo e nós até falávamos que o Guarani necessitava de um encaixe melhor, que na partida, na sequência, o Guarani se encaixava como aconteceu. Então, mas só por isso que houve a derrota, só por causa desse encaixe que o Guarani faltou no começo da competição. Mas acho que time por time o Guarani é muito melhor do que o Oeste. Aliás, é muito melhor do que todos, né? Isso que eu ia falar. Agora a gente tá falando aqui com relação à tradição, à camisa, à torcida, a lugar difícil de se jogar, né? O Guarani foi em Sertãozinho e bateu de chinelo no Sertãozinho, né? Então, quer dizer, é claro que o Guarani vai ser muito favorito contra o Sertãozinho. Agora, contra o 15 de Piracicaba, aí já é um jogo mais tradicional. Confronto regional. Eu lembro que teve uma Série A2, onde o Guarani disputou a final, né, contra o 15 e perdeu lá 3-2. Conseguiu o seu acesso, né, com o Wilson Tadei, mas na final perdeu de 3-2. É um time, é um clássico regional, a torcida lá é fanática. Então, dos 4 aí, eu descartaria o 15, né? Mas o 15 não está fazendo a parte dele, né? Está apenas empatando com o Audax, que está praticamente rebaixado. E o Márcio Caminada, cheguei, vamos Bugrão, abraço a todos. Valeu, Márcio. Grande Marcião, um abraço também para Miriam Sobral. O Márcio está ouvindo, a Miriam também. Abraço aí para toda a galera. Beijo para Miriam, grande amiga. A Miriam, uma das colegas nossa do rádio também, e que fez TV, ó, um montão de tempo. Belíssima apresentadora. Sim, trabalhou em São Paulo, enfim. Trabalhou comigo também na Rede Família. Verdade, e a pizza chegou, hein? Me ajuda aí, produção. Mas ninguém vai comer durante o jogo, viu? Com certeza não. Estou indo, porque daqui a pouquinho tem que ir pra academia, apesar que eu tô contundido hoje. Ainda bem que ele não ouviu a jornada ontem. Eu acho que eu ouvi. Vocês são muito corneteiros, isso sim. O que ele foi lembrado na jornada, falta pra Lusa, Pereira, pra bola, direto pro gol, bateu em um dos 3 jogadores da barreira. Esse Pereira aí tá mostrando que tem jogador de qualidade, tá meio forte. Eu não conheço o Pereira, né? Primeiro jogo que eu tô fazendo, né? Joga com a 10, pelo menos prestando atenção no jogador, meio forte, mas me parece que tem qualidade, bate bem na bola, né? Tá dando trabalho pro time do Guarani. Posse de bola pro time da Portuguesa, bola aqui do meio pra Jonatas, recua, essa bola toca pro capitão Gabriel Santos, mais atrás ainda pro João Lopes. João Lopes sai ali da grande área, na meia-lua da grande área. Nosso comentarista tá liberado por 10 minutos pra comer. Posse de bola pra o campo de ataque, bola pro Raul, chega a proteção do Salomão, fica com ela. Antes do Bruno Brígido, sai ali o jogador da equipe do Guarani. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para a construção civil, acesse ferrolinea.com.br. Toque errado na bola ali, hein, do jogador do Guarani. A zaga da Portuguesa, a zaga do Guarani se complica, o time da Portuguesa chega no ataque, mas a zaga do Guarani consegue tirar. A bola voltou, sobrou na esquerda, era pro Eric. O Eric tá pilhado hoje, hein. Disputa boa, Eric Carlinhos aqui do lado esquerdo, direito defensivo da equipe da Portuguesa. A Portuguesa vem pro campo de ataque, bola com o Vinícius Martins, tocou pro Carlinhos, cruzou na boca do gol, fechado no primeiro pau, pega Bruno. Sai do gol o goleiro do Guarani para fazer a defesa, Melo. Saiu tranquilo, fez a defesa sem nenhum problema.
E o Leonardo Vinícius, né, me corrigindo aqui, ó, contra o 15 foi para os pênaltis na final. E o 15 levou, é verdade. Me ajuda boa, aí, produção. Valeu, Leonardo Vinícius, me salvou. Esses internautas são sensacionais. Pode me chamar de capacete. Ah, eles sabem tudo. Eles sabem são tudo. sensacionais, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gustavo Martinelli, de Campinas. Ô Gustavo, um abraço pra você, rapaz. Vamos Guarani, vamos ser campeão. É posse de bola pro time do Guarani pela direita, bola com o Bruno Mendes. Chegou de bicicleta, Vinícius Barba tirou. A bola caiu no meio pro Baraca, jogou na boca do gol. Chega, a zaga da equipe da Portuguesa tira. A bola vem aqui alçada no campo de ataque, Felipe Maia tira. A bola volta, sobra pro Baraca, tocou errado pro Ricardinho. Recupera o Cezinha, tocou pro Pereira, falta. O árbitro não deu não, é? Não deu a falta do Lombardi, não. Foi sair jogando. Saiu jogando errado. Deu a bola pro Vinícius Martins. Dominou dentro da grande área. Era pro Pereira por pouco. Não sei. Sei se é achismo, mas zaga do Guarani meio desatenta. Os caras ficam reclamando. Jogadores da Portuguesa vão pro jogo. Por pouco o Pereira não fica livre ali, hein, Melo? Está dando trabalho, né? O Pereira, e na falta, no lance em cima do Pereira, que o árbitro não deu a falta. Eu achei que o Lombardi acabou atingindo o jogador da Portuguesa. E foi na cara do juiz. Seria falta. Esse juizão aí, ele não sei não, hein? Mas tudo bem. Beneficiou o Guarani, mas a gente tem que falar aqui a realidade. Dá uma girada aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Além de Portuguesa 1, Guarani 1. Penapolense e Juventus 0-0. 15-0, Aldax 0. Taubaté 0, Rio Claro 0. E a Inter vai vencendo com o gol do Barba Assassina. Tom, faz gols o Tom, hein? 1-0 para o time da Inter para cima do Bernô, do São Bernardo. O Melo já disse, com esse resultado aí o Guarani vai garantindo com o empate a primeira colocação nesta primeira fase. Posse de bola para o time da Portuguesa. A Portuguesa vem com o Barba, tocou a bola para o Vinícius Martins, de Vinícius para Vinícius. Toca a bola para Carlinhos, vem subindo, tocou a bola para o Vinícius Martins. Soltou a bola na frente para o Raul, tentou de primeira para o Carlinhos. Chega Salomão, agora sim jogando sério. Meteu um balão na bola, tirou. A bola caiu na intermediária, campo de defesa ainda. Subiu ali o Bruno Mendes aqui na meia-lua. A bola voltou, sobrou pro time da Portuguesa, fica brigado o jogo neste momento, 8 minutos passados do segundo tempo, bola pro Carlinhos, recuou meio que na fogueira, pro Gabriel, vai fazer a proteção, sai do gol, goleirão ali, não pode pegar com as mãos, com a perna, soltou a bola no campo de ataque, o Raul chegou pra cima do Lennon, fez a falta, na verdade era o Cezinha, tá parado o jogo, falta, posse de bola, favorece a equipe do Guarani no campo de defesa. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior marcando para você. E placar. Estádio Oswaldo Teixeira Duarte, Canindé, São Paulo. 8 minutos e 40, 8 e 40 passados deste segundo tempo. No placar, 14ª rodada, Campeonato Paulista, Série A2, te contei não, confere comigo, Portuguesa e Guarani. Guarani e Portuguesa empatam 1-1. Pizzaria e Restaurante Monte Cristo, a pizzaria do Dadá. Peça pelo aplicativo Monte Cristo e ganhe 15% de desconto. Guarani no ataque, bola pela direita com o Leno, fez a finta, caiu o zagueirão, linda jogada pro Rondinelli na boca do gol. O zagueiro chega, manda pra trás. Guarani chegou bem pela direita, escanteio do outro lado, Melo. A tentativa ali do Rondinelli era com o Bruno Mendes, né? Mas ele pegou mal na bola, ela passou pelo atacante Bugrino, o jogador da Portuguesa estava sozinho, né? Ele tirou com o peito, o goleiro João Lopes tentou evitar a saída da bola, mas não deu, olha o escanteio batido. Escanteio pro Eric, jogou na boca do gol, primeiro pau, tira. Bola rasteira, né? Escanteio rasteiro geralmente não dá certo, não. Não deu esse. Chegou o Gabriel Santos, meteu o pé na bola, tirou dali. Posse de bola, lateral pro time do Guarani, campo de ataque pela esquerda. Manda abraço para Alex Júnior. Tá acompanhando a gente, grande Alex, torcedor do Corinthians. Ele que é locutor da Rádio Notícia FM de Americana. Love Songs. Grande Alex, abraço pra você, companheiro, obrigado pela audiência, viu? Posse de bola pro time do Guarani, bola com o Lombardi, deu pro Maia, virou o jogo, tocou lá no campo de ataque pela esquerda pro Bruno Nazário, passou por todo mundo, deu um sinal de positivo ali pro jogador do Guarani, mas é lateral, posse de bola pro time da Portuguesa, bola recuada pro goleiro, não pode pegar com a mão não, no lateral, ele toca a bola pro Gabriel, aí conseguiu tirar a bola de dentro da grande área, bola sobrou pro Cezinha, subiu com ele o Lennon.
Foi o Cezinha que bateu na bola por último, né? Então é lateral, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time do Guarani. Rádio Futebol Interior, a gente respira futebol. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. 19-3363-1366. Como é que tá o jogo do Santos? Santos e Botafogo vão empatando 0-0. Com esse resultado, a vaga para a semifinal do Campeonato Paulista será decidida nos pênaltis, né? E daqui a pouquinho tem Portuguesa, não, tem Palmeiras. Palmeiras e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Palmeiras. Ih, gol do 15, hein? Gol do 15, 1-0 para cima do Audax. Já vou confirmar quem fez o gol e a gente vai passar a classificação atualizada. Mas com esse resultado, o 15 pula para terceiro lugar. Entra no G4. Vem Portuguesa, lado direito. Bola com Vinícius Barba. Deu pro Carlinhos. Ia pro campo de ataque e recuou. Tocou a bola pro Vinícius Martins. Dá a bola no meio pro Jonatas. Tá pedindo o Barba. Ele prefere tocar a bola aqui na canhota. Vai trabalhando posse de bola o time da Portuguesa. Bola com o César. Deu a bola pro número 8, que é o Vinícius Barba. Domina, solta a bola pra Jonatas. Bola no círculo central do gramado. Campo de ataque. Bola pela direita com Carlinhos. Vai tocando bola o time da Portuguesa. Bola com Carlinhos. Recuou. Tocou a bola pro Gabriel Santos. Gabriel Santos recebeu a bola do Marcos Vinícius. Vem trabalhando posse de bola pro time aqui da Portuguesa. Marcos Vinícius vai pro campo de ataque. Nazário tá na marcação dele. Jonatas Marcelo pede, recebe. A bola vem, vai do lado direito, vai tocando. Vinícius Martins, fala, Melo. É isso mesmo. 15 de Piracicaba assumindo a terceira colocação com 25. Oeste em quarto com 24. São Bernardo em segundo, 26. Guarani em primeiro, 29. Então as semifinais, neste momento, os jogos seriam os seguintes: Guarani, Oeste e São Bernardo e 15 de Piracicaba. Muito bem, portanto o Guarani vai pegando o Oeste. Lógico que tem a última rodada ainda, que será toda ela no sábado, né? Às 3 horas da tarde. Às 3 da tarde, portanto toda ela no sábado. O Guarani pega Votuporanguense. Exatamente, o Votuporanguense, que tem 22, tem uma pequena chance, né? Sabe? Tá quase na UTI, né? Mas ainda aspira alguma coisa. E agora o Raul foi pra cima do goleiro ali do Guarani, o Bruno Brígido. E o Bruno vai cair na pequena área, né? E o Raul não precisava ir também nessa bola, né? Porque ele não tava na cara que ele nem ia chegar. Chegou com muita força ali, derrubou o goleiro do Guarani, que tá na dele, tem que fazer isso mesmo. Mas tava na cara que não ia chegar o jogador da Portuguesa, né, velho? E o Brígido já estava com a bola dominada, né? Mereceria até um cartão amarelo. O Raul, camisa número 9, agora o Brígido, é claro, né? Experiente, vai aproveitar para ganhar um tempinho, né? Portanto, jogo paralisado, Portuguesa 1, Guarani também 1. E continua lá no Limeirão, Internacional 1, São Bernardo 0. Quem fez o gol do 15 foi André Cunha. Meu Deus do céu, já tem 42 anos. 39, se eu não estou enganado. 39? Mas é ídolo lá, hein? E tá jogando bem no time do 15. Você tá... Então você não tem certeza? Não, se ele tem 39 ou 42? 39 anos. Eu tenho certeza. Ah, pois não. Você falou, se eu não me engano. É assim, é claro que eu não vou saber de tudo, né? Mas eu vou confirmar aqui no Google Maps. São 39 anos, quase 40. Do André Cunha também, mais rodado que pneu careca, hein, companheiro? Mais rodado que pneu careca o tal de André Cunha. Já jogou no Palmeiras, enfim. Manda abraço pra galera que tá junto com a gente aqui no Futebol Interior TV. Aliás, mande a sua mensagem. Olha o time do Guarani, bola pra dentro da grande área. Bruno Mendes foi travado pela marcação. Jogou pra trás pro Ricardinho. Chega a zaga da Portuguesa. Você errou. Errei. Ele tem 40 anos. Nasceu no dia 16 de fevereiro de 1978. Acabou de completar 40 anos, pô. Não, 16 nada. de fevereiro. Nós estamos no dia 21 de março. Então, há um mês atrás ele completou 40 anos. Então, quem morreu no dia 16 já era, filho. Você falou 42? Então. Você errou pior do que eu ainda. Roberto Silva, vamos com tudo, Bugrão. Torcedor do Guarani em Pindamonhangaba. Washington Melo, você conhece Pindamonhangaba? Não, mas é uma cidade... Tem uma igreja e uma praça central. E um banco também. O Blacks tá perguntando quanto é que tá o jogo. Tá tudo igual, viu, Blacks? 1-1, Portuguesa e Guarani, 14 minutos e 40 passados do segundo tempo. Aqui, Rádio FI, 14ª rodada, Campeonato Paulista, Série A2. Guarani vem pro campo de ataque, bola com o Eric. Fez o gol de empate do Guarani no primeiro tempo. Deu a bola pro Baraca, Baraca dominou, soltou essa bola na canhota. Vai trabalhando com o jogador que é o Eric. Salomão passou, não pediu, também não recebeu. A bola voltou pro Eric. O Eric deu pro Rondinelli. Tá na marcação dele o Vinícius Barba. A bola volta, sobra pro Baraca. O Baraca é o cara que mais pega na bola
no time do Guarani. Devolveu curtinho, tocou a bola pro Felipe Maia. Felipe Maia toca pro Lennon, devolve, toca essa bola pro próprio Felipe Maia. Aí, a bola volta pra ele, pro Baraca, aqui no campo de defesa. Domina com a direita, trabalha com a esquerda, com a direita ele toca. Solta a bola na frente pra Bruno Mendes. Sumidaço no jogo Bruno Mendes hoje. Foi pra cima dele ali o Marcos Vinícius. Saiu na caça do Bruno Mendes. A bola voltou, sobrou pro Ricardinho, cabeludo. Ricardinho tocou essa bola pro Bruno Nazário. Sai da ponta, vem pro meio. Marcação ali do Jonatas. Alongou o passe na frente. Assim não, meu filho. Assim não. E bravo, hein? Ele reclama. Nem se o Eric tivesse o motor turbo não chegava, hein? Ele queria que o Eric, né, acompanhasse o raciocínio, né, do Bruno Nazário, mas não deu. E olha só, mais mensagens aqui chegando. O Leonardo Vinícius, valeu, parabéns pela transmissão, vai Bogrão. O Gabriel Pink, Bonfim está na torcida, vamos Guarani. Olha só, o Márcio Caminada, André Cunha, tá rodado e careca, igual os seus poucos cabelos. Deve estar falando de você, né, Marcelo? Claro, não tem problema, não falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E teve uma confusãozinha lá. No estádio da Portuguesa, é a falta de educação. Vem o time da Portuguesa, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Lennon no segundo pau, tira o cruzamento. Mandou pra trás, escanteio pra Portuguesa, Melo. Ah, pois não, Leandro Danelucci, vamos Bugrão. É meu primo, hein, sobrinho, não sei. Eu tenho um primo chamado Eduardo Danelucci, deve ser o filho do Eduardo. Valeu, Leandro, grande abraço. Então é escanteio para a Portuguesa. Que confusão que teve aí. Chegou alguma mensagem para você? As vans que levaram os torcedores do Guarani já informam. Escanteio, bola para dentro da grande área. Lennon meteu a cabeça da bola, tirou dali. Algumas vans que levaram torcedores do Guarani estão ali encostadas perto do estádio, né? E as vans foram saqueadas por torcedores, alguns até com a camisa da Portuguesa. É brincadeira, hein? É o fim. Posse de bola pro time da Portuguesa com Cezinha, cruzou na boca do gol. Chega Lennon, tira. Toca a bola pro Felipe Maia, não deixa ela sair. Bola voltou pro Rondinelli, tá apertado aqui na linha de fundo, hein? Mete o bicão na bola. Soltou a bola aqui na frente, tá no campo de defesa do Guarani ainda. Bruno Mendes resvalou de cabeça, tocou a bola pro seu xará, o Nazário, mas levantou demais o pé. Pra cima do Jonatas, tá parado o jogo. Posse de bola pro time da Portuguesa no campo de defesa. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior. Girando pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Tempo e placar. 17 minutos e 40, 17 e 40 passados deste segundo tempo. Segundo tempo de jogo. Quase 18 passados do segundo tempo no placar. No Canindé tá tudo igual. Portuguesa e Guarani. Guarani e Portuguesa empatam 1-1. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. 19-3844-9283. Vamos juntos, seja muito bem-vindo. E placar. De novo, produção. 18 minutos passados do segundo tempo, tá tudo igual. Um Portuguesa, um Guarani. Mudou. Vamos para alteração no Guarani. A primeira alteração do Guarani sai no Ricardinho, né? Com a 7 e entrando o Denner, né? Denner com a 15 já em campo. Então a primeira alteração do Bugli, mandando um abraço pro Gabriel Sais Casagrande. Vamos Guarani, estamos torcendo por você daqui do Bar do Gaúcho, em Jaguariúna. Manda um salve. Pois não. Depois do jogo, vamos então todo mundo lá pro Bar do Gaúcho, lá em Jaguariúna. Eu, Guina Paiva, né? O Giovanni ali, o Marcelo. Vamos lá no Bar do Gabriel Casagrande. Olha o escanteio da Lusa. Lado esquerdo, vai César pra bola, chuveirou na boca do gol, sobe, a zaga do Guarani tira, ela cai na intermediária, Nazário de cabeça tocou essa bola pro Salomão, meteu a mão na bola, Salomão. Uma jogada fácil, fica difícil pro Salomão, hein, Melo? Pelo amor de Deus, que fazem a do Salomão. E o Guarani tinha aí um contra-ataque, né? E ele acabou ali na hora de ajeitar, né, a bola, ajeitou com o braço e acertou o árbitro, né? Realmente houve o toque e a condução, o braço dele foi até para trás. Que fase do Salomão, hein? Meu Deus do céu. Olha, não tá dando nada certo pro Salomão, hein? E o Pereira tá ajeitando essa bola de novo com todo carinho. Bico direito ali da grande área. Olha, fixo pra dentro da grande área. O Bruno Brígido orienta os seus jogadores. São 3 jogadores na barreira. Vai Pereira pra bola. Chuveirou na boca do gol. Subiu a zaga do Guarani. Tira o perigo dali. Ficou o jogador do Guarani caído dentro da grande área. Mas o árbitro tá marcando impedimento. Jogada irregular ali. Tá parado o jogo. Posse de bola pro time do Guarani no campo de defesa. Chegando a marca de 20.
20 minutos passados do segundo tempo. Guina Paiva, tá tudo igual, um Guarani, um Portuguesa, e o Lousa ele já mexe pela primeira vez no time, coloca o Denner. Mais ou menos a característica do jogo se assemelha àquilo que foi no começo do primeiro tempo. A Lusa partindo para cima, tentando fazer o segundo gol, e a equipe do Guarani mais defensivamente, tentando nas marcações evitar que a Portuguesa chegue. E agora o técnico Humberto Lousa tira o Ricardinho muito sem função hoje, ele que é um jogador de muita marcação, só que hoje não consegue marcar bem, né? As principais jogadas estão pelo setor direito e ele jogando um pouco mais no setor direito fica um pouco sem função, por isso a pretensão, né, de colocar o Denner, que é um outro meia, para jogar ao lado do Rondinelli. Acho que o Guarani ganha um pouco mais de qualidade com a presença do Denner e saída pelo setor esquerdo. O que ele quer é que o Guarani jogue um pouco mais pelo setor canhotos, concentra a jogada muito mais pelo setor direito, precisa fazer com que o Eric jogue um pouco mais, porque as principais jogadas da equipe do Guarani foram feitas pelo Eric. Então a expectativa é que o Denner consiga fazer com que essa equipe do Guarani jogue um pouco mais também pelo setor direito. E tá saindo o número 9, entrando o 16 na Portuguesa, hein? Pois não, sai o 9, o Raul, e entrando aí o 16, que é o Fernandinho. Fernandinho, 16, já em campo. Fernandinho, 16, no lugar do Raul. Pouco apareceu no jogo esse Raul também, né, Guiná? Realmente, muito pouco apareceu. É um jogador que é responsável pelas principais pontadas ofensivas no primeiro tempo em cima do Salomão. Vai tentar mudar agora o poder ofensivo, vai concentrar, e eu acredito que ele deva fazer mais uma alteração também, colocar mais um atacante e concentrar mais atacantes dentro da área para tentar aí fazer os gols da equipe da Portuguesa. E vem trabalhando pela esquerda o time da Portuguesa, a bola com o Fernandinho, deu a bola pro Cezinho, cruzou na boca do gol, não tinha ninguém, Bruno Brígido. Ele deu um tapa na bola, mandou essa bola para escanteio, não tinha ninguém perto dele, poderia ter deixado ela passar, deu escanteio de graça pro time da Portuguesa. Quase metade desse segundo tempo, estamos na marca de 22, vai pra bola, é o Pereira, chuveirou na boca do gol, sobe a zaga do Guarani. Salomão meteu a cabeça na bola, tirou dali, manda a bola para escanteio. Na verdade, quem bateu o escanteio foi o Fernandinho, e é ele que vai de novo para a bola. O Pereira tá dentro da pequena área. Fernandinho vai para a bola do mesmo jeito. E aí o Salomão com a perna esquerda esticou a perna, abriu o compasso, tira a bola dali. Ela cai no campo de ataque lado esquerdo, mas tá o Carlinhos, recua. Essa bola toca pro Gabriel Santos. Mais atrás, toca a bola pro César. Estufa o peito, levanta a cabeça, vem pro campo de ataque. Bruno Mendes está na marcação. Espichou a bola, tocou na frente, era pro Cezinha. Lennon chega de ladrão, rouba. Toca pro Denner, pro Baraca, errou o passe. Bola volta, sobra pro Cezinha. DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Daqui a pouquinho tem Palmeiras e Novo Horizontino. Novo Horizontino e Palmeiras. Com a Rádio Amizade estaremos retransmitindo o jogo. Posse de bola pro time da Portuguesa pelo lado esquerdo. Vai trabalhando a Lusa. Bola com o César, deu a bola pro Cezinha. Dominou ali. A bola bateu por último no jogador da Portuguesa. O árbitro entende que não. Então deu lateral. Posse de bola pro time da Portuguesa. Campo de ataque pela esquerda. 23 minutos passados do segundo tempo. 14ª rodada, Campeonato Paulista, Série A2. Tá tudo igual. Um pra Portuguesa, Pereira foi pra rede no primeiro tempo. Um pro Guarani, Eric também empatou ainda no primeiro tempo. Guarani recupera a posse de bola. Saiu jogando errado. Leno ganha essa bola pro time do Guarani, mas perde. Dá bola pro Jonatas. Jonatas domina, toca a bola pela direita. Vai trabalhando com o Fernandinho. Fernandinho dominou, tocou. Final de jogo em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. A Rádio Novidade, o canal 2 da Rádio Futebol Interior, estava transmitindo o jogo com Carlos Corsato, Claudinei Costa, Fernando César e também com o Thiago Barbosa. A Macaca venceu o Mirassol por 2-0. Edson Silva contra e Felipe Saraiva. Portanto, a Ponte Preta vai a 6 pontos no troféu do interior. O Ituano tem 4, o Red Bull Brasil tem 1. No sábado, 7 da noite, a Ponte pega o São Bento na cidade de Sorocaba. São Bento na cidade de Sorocaba para definir aí se passa para a final da Copa do Troféu do Interior. E tem mais gol aqui do São Carlos, Série A3, movimentação acontecendo. Aliás, gente, você pode acompanhar também o placar ao vivo, Futebol Interior. Se você não tem, baixe aí no seu celular, no seu aparelho, o placar ao vivo Futebol Interior, o aplicativo, tá? Que você vai ficar sabendo de todos os campeonatos pelo Brasil. 24 minutos e meio passados do segundo tempo. Como é que tá a Inter de Limeira? 1-0 para Inter contra o São Bernardo. Tom foi para a rede. E o 15 Piracicaba, pela Série A2, vai ganhando do Audax 1-0. O Audax vai indo a 10 pontos, a Portuguesa 14. Não, a Portuguesa 13. 10 pontos o Audax.
Portuguesa, por exemplo, perde a última rodada, o Audax vence. A Portuguesa vai ameaçada para o rebaixamento na última rodada ainda, hein? Esse empate não livra a Lusa, não. Vem posse de bola o time da Portuguesa, bola com o César. Cezinha tá pedindo na esquerda, ele preferiu tocar a bola no meio pro Pereira, fez a finta, ganhou da marcação, falta. Mas tá dando trabalho o Pereira, hein? Os zagueiros, os jogadores do Guarani não acham o Pereira, Melo. E o Fernando Lombardi, que estava ali na marcação, ele realmente empurrou, né? Com a mão esquerda. Depois colocou a mão na cabeça, dizendo que não fez nada, mas a falta aconteceu e é muito perigosa, hein? É frontal ali contra o gol do Bruno Brígido. E sobre as vans que foram saqueadas lá no estádio do Canindé, elas pertencem lá à caravana da tia Tânia, né? Que está a pé da vida, xingando aqui os torcedores da Portuguesa e com razão. Mas ela diz que os motoristas, graças a Deus, estão bem, menos pior. Mas eles tentaram saquear as vans da tia Tânia. Que coisa! Me ajuda aí, produção. E a polícia, onde fica nessa, hein? É que as vans ficam ali no estacionamento, né? E eles... torcedor sabe como é que é, né? Fácil não, falta pro time da Portuguesa. Falta muito perigosa, hein? Cerca ali de 4, 5 passos da entrada da grande área. A barreira do Guarani tá pertinho da marca do pênalti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores. Meio time do Guarani, mais de meio time do Guarani na barreira. Vai o Fernandinho pra bola, autorizado, bateu direto pro gol! Já era! Gol! É da Lusa! Cobrança de falta lá, Ronaldinho Gaúcho. Pegou firme na bola, rasteiro. Por baixo, a barreira pulou. E a bola passou por debaixo da barreira. Não deu pro Bruno Brígido chegar nela. Tá na frente a Lusa, vira de novo a Lusa o jogo. A Lusa faz o segundo gol. Fernandinho tirou até a camisa na comemoração. Fernandinho, número 16, pode comemorar, a festa toda sua, da torcida da Portuguesa. Goleirão Bruno, essa não deu pra você, ó. Já era. Tá no fundo da rede. Marca de 26 minutos passados do segundo tempo, a Portuguesa na frente de novo. Agora a Portuguesa tem 2, Guarani tem 1. O detalhe, a selfie do gol da Portuguesa aí, Melo. O Fernandinho, né, aproveitou ali, né, a barreira, né, que acabou pulando. Lá, Ronaldinho Gaúcho, você foi muito bem, né, no seu detalhe, observou, né, porque todos esperavam a bola por cima e o Fernandinho esperto chutou por baixo, a barreira subiu, né, acabou pulando e o Bruno Brígido chegou atrasado, né, então foi uma lambança total da barreira. O Bruno Brígido também acabou sendo surpreendido e o Fernandinho levou cartão amarelo, já que acabou tirando a camisa na comemoração, mostrou lá o número 16 para a torcida. A verdade é que a Portuguesa está na frente, hein? Vai vencendo o Guarani agora pelo placar de 2-1. E agora o técnico Humberto Lousa sentando ali no banco. E de repente pode fazer aí mais uma alteração no time do Bugre. Guarani perde o jogo, 28 minutos passados deste segundo tempo. Bola de longe pro gol, Bruno. Pega o goleiro, foi o Vinícius Barba, rapaz. Pegou aqui da intermediária. Bateu pro gol, bateu o roubo o Bruno, mas pegou. Mudou, vai lá. Alteração no Guarani, a segunda saiu o Bruno Mendes, né, com a 9. Entrando Pedro Bortoluso. Olha, eu continuo afirmando aqui, o dia que o Pedro Bortoluso fizer um gol, você, Marcelo Cossato, vai mudar de nome. Eu? O cara promete as coisas com o nome dos outros. Eu achei que ele ia dizer que ia de a pé para casa dele, ou ia ficar um mês sem comer a pizza aqui do futebol interior, né? Não, coloca eu no bolo. Para Boleiros e Companhia, a maior loja de uniformes esportivos de Campinas e região. Guina Paiva, o Fernandinho fez um gol lá, Ronaldinho Gaúcho. Eu não coloco a culpa no goleiro, não. Eu acho mais a inteligência do batedor. Não, e outra, é falta de conhecimento, pelo jeito que ele tá caminhando pra bola, não tem como ele bater, ele vai bater forte essa bola. Então,
A leitura ela tem que ser feita no momento da batida. Do jeito que ele veio caminhando para a bola, reto, não tinha como ele bater pelo lado de dentro do pé. A barreira não podia ter pulado. Ele não poderia ter pulado. Se bem que tinha um jogador do Guarani agachado ali. Mas não adianta. Isso aí pra mim é desperdício quando o cara faz isso. Eu acho que você pode tomar o gol por cima. Por baixo, jamais. Realmente, 2-1 pro time da Portuguesa. Esse resultado, a Portuguesa vai para a última rodada sem nenhuma possibilidade de ser rebaixada, mas o Guarani é valente, vem de novo pro campo de ataque, bola com o Eric, sai da ponta, vem pro meio, tocou essa bola pro Denner dominou, o Lennon pediu, ele tocou para ele, obedeceu, fez certinho, tocou a bola pro Lennon, a marcação é do César, o Cezinha tá pertinho também, o Denner fez 2 gols no último jogo, trabalha, posse de bola pro time do Guarani, deu a bola pro Rondinelli, pedalou, puxou, chamou para dançar, abriu o passo, tocou pro Lennon, cruzou na boca do gol, trava a zaga. Chegou por ali o jogador da Portuguesa, fez o corte, escanteio, Melo. Na tentativa ali do cruzamento do Lennon, né? A bola foi muito forte ali do Rondinelli, mesmo assim o Lennon conseguiu evitar a saída. Mais uma alteração do Guarani, entrando aí o Fumagol, hein? Fumagalli com a camisa de número 10. Já o confirma, é o Rondinelli, né? Rondinelli 16 saindo, também para descansar, já que está desgastado. Fumagalli 10, já em campo. Escanteio pro Guarani, bola para dentro da grande área, afasta a zaga da Portuguesa, tira. Guiná, entraram então Bortoluso, Denner e Fumagalli. Já foram as 3 alterações do Loser no Guarani. Olha, sinceramente eu não tiraria o Bruno Mendes. O Bruno Mendes é sempre um jogador de área, um jogador perigoso. Por mais que ele não esteja fazendo nada, é um jogador que perturba. Um passe, um toque de bola, uma jogada de genialidade, ele pode fazer o diferencial. Não trocaria. É lógico que, até pelo fato de estar pendurado, o técnico preteriu trocar pelo Bortoluso. Mas o menino Bortoluso não fez nenhum gol no campeonato, requer de uma atenção ainda por parte mais técnica. Não sei, eu acho que ele acaba matando o setor defensivo. Ele pode até colocar o Bortoluso aberto pelo setor direito e o Nazário para fazer a função de centroavante, que não é também a do Nazário. Não sei, mas nessa eu acho que o Humberto Loser mexeu um pouco errado. Tá, então a palavra do Guiná Paiva. 31 minutos e meio passados do segundo tempo. 2 para o time da Portuguesa. Fernandinho de falta agora há pouco. No primeiro tempo o Pereira já tinha feito o primeiro gol. Aliás, foi o Pereira que sofreu a falta para a batida do Fernandinho. E o Eric empatou para o time do Guarani ainda no primeiro tempo, mas o Fernandinho agora fez o segundo gol. 2 para a Portuguesa, 1 para o time do Guarani. 32 minutos passados deste segundo tempo. Posse de bola para o time do Guarani. Cezinha chegou para cima do Nazário. O Nazário caiu no gramado ali, hein? Tá parado o jogo, Melo. Tá sentindo ali o braço, me parece. O árbitro conversa ali com o jogador da Portuguesa. Mas deixou o braço, hein? Atingiu o rosto, né, do Bruno Nazário, que já se levantou. Mais mensagens chegando, Danilo, a Jesse. Tira o Salomão, pelo amor de Deus. Não dá mais. O José Antônio Rangel, Washington, olha eu aqui. Pois não. Tô olhando o seu narigão. Ivo Carpini Martinez, boa noite, parabéns pela transmissão de Araraquara com a AF. O Ivo Carpini Martinez, Portuguesa e Guarani tem que voltar à divisão máxima do futebol. Galera participando com a gente, obrigado. Aliás, curta a nossa fanpage Futebol Interior, siga-nos no Instagram, Futebol Interior também. E você pode acompanhar as nossas transmissões através da TV, Futebol Interior TV. Se inscreva no nosso canal, vai ser um prazer ter você junto com a gente por lá. Clica no sininho, dá aquele sinal de positivo, que gostou. E aí, mande mensagem pra gente também no Futebol Interior TV, tá bom? O Giovanni Paiola está coordenando o Futebol Interior TV. Boleiros e Companhia, a maior loja de uniformes esportivos de Campinas e região. O jogador da Portuguesa tá caído no gramado, por isso o jogo tá parado e é o Barba, hein, o Vinícius Barba, né? Jogo paralisado. Atualizando aqui o futebol, o placar ao vivo, né? Penapolense 0, Juventus 0, 15 de Piracicaba 1, Audax 0. O Taubaté e Rio Claro, a partida ficou 30 minutos paralisada por falta de energia, 0-0. Inter de Limeira 1, São Bernardo 0. Esse é o resultado que interessa, né? Então, a situação de momento: Guarani 28, São Bernardo 26, 15 de Piracicaba 25, Oeste 24. Os jogos das semifinais, né, caso essa rodada terminasse hoje: Guarani e Oeste, São Bernardo e 15 de Piracicaba. E o jogo pelas quartas e finais do Campeonato Paulista, Santos e Botafogo vão empatando 0-0. Jogo de ida 0-0 também em Santa Cruz. Então é o seguinte, esse resultado vai levando a decisão dessa vaga
pros pênaltis. Escanteio pro time do Guarani, pelo lado direito. Quem tá ajeitando a bola com todo carinho é o Fernando. É o Fumagalli, o Fumagol da equipe do Guarani. Dentro da grande área chega por lá os zagueiros, o Maia e também o Lombardi. 34 minutos e meio, o Guarani perde o jogo, a Portuguesa vence por 2-1. Fumagalli vai pra bola, chuveirão na boca do gol, sobe, a zaga da Luz atira. A bola cai na intermediária, campo de ataque pro time do Guarani. Lennon fica com a segunda bola, tocou pro Fernando Fumagalli. Vem pro campo de ataque, Fumagol. Tocou essa bola pro Bruno Nazário. Jogador da Portuguesa, o Cezinho, hein? Tem que levar cartão, hein? Ah, vai tomar. Já tá com o amarelo na mão ali o árbitro. Cartão amarelo, né? Pegou ali o jogador do Guarani, né? O Cezinha. Amarelo bem aplicado pro 11 da Portuguesa. E a situação é a seguinte, viu, Cossato? Se, por exemplo, persistir essa derrota do Guarani para a Portuguesa e o São Bernardo perdendo também lá para a Inter de Limeira, na última rodada, para o Guarani garantir a primeira colocação, ele joga por 1 ponto, por um empate diante do Votuporanguense, porque ele ia a 29, mesmo o São Bernardo vencendo a sua última partida, também chegaria a 29, só que o Guarani teria uma vitória a mais. Falta pro Guarani, Fumagalli vai pra bola, jogou na pequena área, na boca do gol. Ih, se chocaram ali, 2 jogadores da Portuguesa, um deles o goleiro, tá caído no gramado, se levanta, a bola vem pro time do Guarani, deu um bico na bola, o goleiro da Portuguesa tá caído lá, o João Lopes. E o pior é que o árbitro não poderia marcar a falta, porque quem bateu nele foi o zagueiro, foi o Gabriel. E o Nazário não gostou, né? Porque o Lennon, ele acabou dando uma bica, né? Na bola, jogando pela linha de fundo. E o Nazário queria que o jogo continuasse, né? Porque com o goleiro da Portuguesa caído, o Guarani teria a chance aí do gol de empate. Depois também o Lombardi chegou lá e acabou encostando no goleiro. Mas quem bateu no goleiro primeiro foi o Gabriel Santos. Posse de bola para o time da Portuguesa. Boleiros e Companhia, a maior loja de uniformes esportivos de Campinas e região. Conosco City Bar, o melhor bolinho de bacalhau do mundo e a cerveja mais gelada do Brasil. Vem aí Futebol Interior Esportes. Estreia dia 2 de abril às 7 da noite. Canal 8 da NET Campinas. A apresentação do Guina Paiva. Restaurante Pizzaria Monte Cristo. A pizzaria do Dadá em Campinas. Placar ao vivo, Futebol Interior o mais completo. O jogo continua parado, hein? Prone Alimentos. Acesse pronealimentos.com.br. E o técnico, né? Interino da Portuguesa foi na orelha lá do quarto árbitro, Daniel Carlos Luciano Fernandes, tá reclamando alguma coisa lá. O auxiliar lá da Portuguesa, hoje técnico da Lusa UAL. Prone Alimentos, acesse pronealimentos.com.br e conheça os produtos. Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia, em frente ao Corpo de Bombeiros. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui pro Matheus Bueno, tá sempre acompanhando as nossas jornadas esportivas. Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Conosco também DD Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. Acesse ferrolinea.com.br. Recomeça o jogo. 37 minutos e 20 passados do segundo tempo. A Portuguesa vence, o Guarani perde. 2-1 o jogo. 14ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Jogo no Canindé, Guarani vem pro campo de ataque. Briga o Denner. Soltou essa bola do lado esquerdo. É pro Eric, sobe com ele o capitão da equipe da Portuguesa. Manda a bola pra lateral, Gabriel. Posse de bola pro time do Guarani. Na torcida do Guarani tem até torcedor fantasiado de índio, indiazinha lá. Tá bonito, tá bacana, né, Melo? Tem uma faixa ali em homenagem ao Fumagalli, dizendo: Fumagalli, você é o nosso cacique. E olha só, Lídia Curcio, vamos, Bugre, vamos. Também torcendo aí para que o Guarani possa pelo menos empatar. É isso aí, você está junto com a gente também no Futebol Interior TV, o nosso canal no YouTube. Guarani no campo de ataque, bola com o Fumagalli, dominou com a direita, com a esquerda ele tocou. A bola pro Salomão, vai pra cima da marcação dele, o Fernandinho fez o segundo gol da Portuguesa. Toca a bola pro Fumagalli, olhou pra dentro da grande área, chuveirão na boca do gol, a zaga tirou, deu rebote, sobrou batida de fora da área pro gol. Ela passa, era o Denner. Queimou pro gol, teve desvio, não foi torto o mesmo chute. Foi embora, tiro de meta, Melo. Ele bateu com estilo, mas só que pegou muito embaixo da bola. Ela passou por cima. Guarani vai perdendo aí para a Portuguesa 2-1. Portanto, nesse cenário, o Guarani, para garantir a primeira colocação do grupo, terá que jogar por um empate diante do Votuporanguense na última rodada, desde que o São Bernardo perca o seu jogo para a Inter de Limeira, vai perdendo 1-0. E um jogo chato contra o Votuporanguense, está ali na briga para entrar também entre os 4. Um jogo chato, promete ser um jogo chato no próximo sábado.
E a Rádio Futebol Interior estará presente para acompanhar e trazer todas as emoções desse jogo para você. Carlos Corsato narra, posse de bola para o time da Portuguesa, bola pelo lado direito com Carlinhos, toca a bola para o Fernandinho, escorregou todo mundo por ali, melhor para o Guarani, a bola sobrou com o Baraca. Baraca vai para a bola, domina, tocou essa bola no meio para o Fumagalli, passou o primeiro, segundo, foi derrubado, falta. Parado o jogo. E atenção, torcedor, toque eletrônico da Rádio Futebol Interior, marcando para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. E placar. Digital moderno, não tem ponteiros da Rádio Futebol Interior, marca 39,5. 39 minutos e meio passados deste segundo tempo. Campeonato Paulista Série A2, 14ª rodada no Canindé. Oswaldo Teixeira Duarte, capital de todos os paulistas. Em São Paulo, 2 para a Portuguesa, 1 para o time do Guarani. Linha de produtos da Prone Alimentos, produzidos com carinho para o seu paladar. Marcelo Corsato. Comigo tem emoção na ponta da chuteira. Aqui vem Guarani, campo de ataque, bola com o Lennon. Cruzou na boca do gol pro Eric de cabeça. Ela passa, vai embora. Estava marcado ali pelo Carlinhos. Golpeou de cabeça, a bola se perdeu, foi embora, Melo. A boa tentativa ali do Lennon pelo lado direito, cruzamento. Pelo jeito não vai dar mais ali pro João Lopes não, hein? Tá sentindo ali uma contusão muscular. A Portuguesa ainda tem direito a mais uma substituição. Vamos ver se o goleiro vai continuar ou não. E o Marco Campidelli dizendo: o técnico do Guarani é muito nervosinho. Desse jeito passa o nervosismo para os jogadores. Agora vamos ver aí seus jogos decisivos. Calma, Louser, senão você coloca tudo a perder. O Diogo tá causando aqui no Instagram do Futebol Interior. Tá bom, Diogo. Abraço pra você, companheiro. Tá parado o jogo, posse de bola pro time da Portuguesa. Goleiro, o João Lopes está sendo atendido. Ô, Guina Paiva, aproveita para falar do jogo aí. A Portuguesa vai vencendo 2-1, vai terminar assim o jogo? Eu acredito que sim, até porque o Guarani mudou a postura, um pouco mais tocando a posse de bola. O Fumagalli entrou para tocar, para passar um pouco mais, coisas que o Rondinelli não havia feito no primeiro tempo e também muito parte do segundo tempo. O Guarani muito mais presente no setor de ataque, mas cruza muito a bola para dentro da área. E lá não tem mais o Bruno Mendes. São jogadores pequenos, então fica muito fácil para a zaga da equipe da Portuguesa rechaçar essa bola. Por isso que eu não tiraria o Bruno Mendes. Com todos esses cruzamentos, com todas essas bolas paradas, o Bruno Mendes seria fundamental para a equipe do Guarani. Eu acho que nesse momento, nesse quesito, o técnico Humberto acabou mexendo errado, até porque ele sabia também, até que para o próximo jogo, se o Bruno tomasse o terceiro cartão, ficaria fora do jogo decisivo. Mas ele poderia ter conseguido, né, com a presença dele, talvez um gol, e aí o empate seria importantíssimo para a equipe do Guarani. Mas é lógico que o Guarani está tentando de todas as formas, a expectativa é que o Guarani consiga nesses minutos finais a feitura do gol de empate. E o Denner não entrou bem no jogo não, perdendo bolas fáceis. O Fumagalli entrou muito bem, mas o Denner não. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Wendel, Rolândia, Paraná, tá acompanhando a gente. Obrigado, viu, Wendel? Abraço pra você, rapaz. Aqui no Instagram tem também o Eric Freitas, abraço de Tobias Barreto, Sergipe, sempre ligado. Que bacana, um abraço pra galera de Sergipe. Mande um abraço para o Esporte Clube Real. Esporte Clube Real Palácio, de Osasco. Mandamos. Rodriguinho Duarte. O Diogo tá dizendo que o Fumagalli tem que se aposentar. Tá certo, Diogo. Um abraço, viu, Diogo? Obrigado pela audiência. Já falou muita besteira pro meu gosto aqui. Posse de bola pro time da Portuguesa. Campo de ataque, bola pelo lado direito. Vem Portuguesa. 43 minutos passados do segundo tempo. Bola pelo lado direito. É o Fernandinho. Vai pra cima da marcação do Salomão. Aí, ó. Agora o Salomão foi bem. Evita o perigo, sai jogando pro time do Guarani. Zaga da Portuguesa tira com Carlinhos. Carlinhos tirou a bola voltou, sobrou aqui do lado esquerdo defensivo com o Denner. Domina, toca essa bola pro Baraca. Baraca joga com o short um pouco levantado em uma das pernas, né? Fica meio estranho. Posse de bola pro Denner. Denner dominou, tocou essa bola pro Nazário das costas para a marcação do Gabriel. Saiu da grande área o zagueiro. Bola pro Eric, deu pro Nazário, vai cruzar na boca do gol. Bate no Gabriel. A bola fica, posse de bola pro time do Guarani, lado esquerdo. 43 minutos e meio, 43 e meio. O time do Guarani perde o jogo, a Portuguesa vence. E o jogador da Portuguesa tá caído com câimbras. Ele deve sair, né? Hein? Miguezão também, né? Ele percebeu, né, a placa lá sendo levantada, desabou o Pereira e o João Lopes, né, que poderia deixar aí o gramado.
por uma contusão aí muscular, vai continuar no jogo e o Bugnina Camille disse, se o Leandro Santos entrar, vai entregar aí a paçoca. E o Ronaldo Correia, um dia a Rádio Futebol Interior vai transmitir os jogos do meu União São João. Volta a União, olha só, União de Araras, hein? Um time tradicional, hein, Guina? Sem dúvida nenhuma que há muito tempo está fora do cenário futebolístico. Que tristeza para a região e para Araras também, a União São João fora. E a possibilidade de voltar esse ano aqui parece que já foi findada, né? Eles tinham uma pequena chance de tentar reativar a União, mas parece que não conseguiram. E saiu o Pereira, né? Com a 10 entrando o Vilares com a 15. Vilares 15, já em campo. Vilares, segunda alteração do técnico Alain Aal, da equipe da Portuguesa. Tem mais uma ainda, né? Porque saiu o Raul e entrou o Fernandinho. E saiu também o Carlinhos. Não, Carlinhos não saiu. Não, saiu o Pereira agora e entrou o Vilares. É verdade. Foram duas só. Exatamente, tem mais uma alteração ainda. Mais uma, né? Muito bem. O Fernandinho que fez o gol aqui, eu acabei me confundindo aqui na minha papeleta. E olha que eu não sou um cara tão organizado assim, mas só foram duas mesmo. O Alain Aal tem mais uma para fazer. E subiu a plaqueta aqui, eu não consegui enxergar. Número verde. Mais 5. Mais 5. Olha o Guarani. Posse de bola, campo de ataque. O jogador do Guarani estava no ataque ali, fez a falta. O tal do Bortolucci. Eu falei para você, quando esse cara fizer um gol com a camisa do Guarani, Marcelo, você vai mudar de nome. Vou mudar de nome. Eu tô achando que essa possibilidade não vai ter, viu? Mas veio do São Paulo, é isso, né? Se fosse bom, sabe que o São Paulo ia liberar? É igual o Lucas Cal, mesma coisa. Mas o Lucas Cal, eu acho até que pode levar pro seu time. Vai dar pelada de fim de semana. Foi até mais aproveitável que o Bortoluso. Se bem que o Bortoluso, nas categorias de base do São Paulo, era bem falado, né? Era bem falado o Bortoluso. Não vingou. Pelo menos no Guarani não tá vingando. Posse de bola pro time do Guarani aqui no campo de defesa. 46, mais 4 minutos para terminar o jogo. O Guarani vai perdendo, a Portuguesa vai ganhando. A Portuguesa vai indo para a última rodada sem chances de cair para a Série A3. A Portuguesa que fez um campeonato pífio também. 46 minutos e 20 passados desse segundo tempo. Estádio do Canindé, 14ª rodada, Campeonato Paulista Série A2. Ferrolínea, comércio de ferro e aço para construção civil. Acesse ferrolínea.com.br. Conosco também Dedé Autopeças, a maior e mais completa de Paulínia. Vem o time do Guarani, bola no campo ofensivo. Tentou o Maia ali, um lançamento alongado para o Eric, a zaga da equipe da Portuguesa tirou com o Carlinhos, a bola sobrou com o Lombardi. Aqui no campo de ataque todo o time do Guarani, com exceção do Bruno, o goleiro. No campo ofensivo, bola com o Baraca, fica muito sem saber o que fazer com a bola. A bola voltou, sobrou agora para o Fumagari, esse conhece, esse sabe. Tocou para o Salomão, Salomão deixa essa bola para o Nazário, sai do meio, vem para a ponta, tocou a bola para o Eric, vai tocando bola Guarani, Nazário, deu para o Salomão, ajeitou, tocou. Tinha dois jogadores do Guarani perto, ele deu passe errado, mas o Guarani recupera, a bola voltou, sobrou, bico da grande área, pro Nazário, deu pro Salomão, cruzou na boca do gol, vem o toque de cabeça do Fumagalli. Quase que o errado dá certo. A bola por pouco não sobra pro atacante do Guarani, mas o goleiro estava esperto, fez a defesa, Melo. Cruzamento ali do Salomão, o Fumagalli foi todo esquisito pra bola, né? Mesmo assim cabeceou e ela sobrou ali. Pro goleiro João Lopes, que saiu do gol sem nenhuma dificuldade. O Guarani vai perdendo para a Portuguesa, 2-1. E agora o jogo tá parado, o jogador da Portuguesa tá caído no gramado. Bebidas Poti, é muito mais sabor na sua vida. Conosco também Churrascaria Recanto do Sul, há 20 anos em Paulínia, em frente ao Corpo de Bombeiros. Daqui a pouquinho tem Novo Horizontino e Palmeiras. Palmeiras e Novo Horizontino com a rádio Amizade. Já já, aí na seguidinha desse jogo aqui da Série A2 do Campeonato Paulista. Quase 48, vem o time da Portuguesa, jogada bonita, campo de ataque, bola pela direita, falta. Gol importante. Foi o Fernandinho pra cima de quem? Pra cima do Salomão, que vai tomar cartão, Melo. Salomão, cartão amarelo, gol do São Bernardo, hein? Everton Ageu aos 20 minutos do segundo tempo. Portanto, Inter 1, São Bernardo 1. Vamos ver agora a tabela de classificação como está. Guarani 28, São Bernardo 27, 15 de Piracicaba 25 e Oeste 24. Agora a coisa complicou, hein? Guarani vai ter que vencer, né, o Votuporanguense para garantir a primeira colocação. Vamos ver aqui o próximo adversário do São Bernardo. Vai jogar contra o 15 de Piracicaba em casa. Então, um confronto direto, hein? Confronto direto. São Bernardo e 15. Exatamente.
15, 25, São Bernardo 20. Que jogo, hein? Tudo pode acontecer nessa última rodada. Agora vai ser processada a terceira alteração no time da Portuguesa. Vai entrar o 14, né? O Franklin. Muito bem, 14. Vai sair o Cezinha, né? Cezinha, número 11. Franklin, 14, já em campo. Falta pro time da Portuguesa jogar ensaiada. Fernandinho deu essa bola pro Carlinhos. Vai segurar ali todo o tempo que puder o Carlinhos essa bola. 2 jogadores do Guarani pra cima dele. Ele leva a bola pertinho da bandeirinha de escanteio. Bate contra a marcação do jogador do Guarani, mas a bola repicou nele, portanto vai embora. Franklin, número 14. Só pra ganhar tempo também essa alteração, hein? No lugar do Fernandinho, Guina Paiva, 49,5. Tá acabando o jogo, Guina. Vai tentar colocar aí defensores pra segurar esse meio campo da equipe do Guarani, pra não deixar essa bola chegar ao ataque da equipe bugrina. Deixa eu fazer uma conta aqui. São Bernardo tem 27, né, Melo? Ele tem 7 vitórias. Se ele perder pro 15, não há tempo para mais nada. Antes até dos 50. O árbitro da partida põe ponto final no jogo aqui no Canindé. Vejo correria na torcida da Portuguesa. Gols de Pereira e também de Fernandinho. 2 para a Portuguesa, 1 para o Guarani. Gol de Eric. O Guarani perde. Deixa eu ver antes até do Melo, se eu consigo fazer essa conta aqui. Não, o que você quer dizer é que se o 15 ganhar, ele vai a 28, o mesmo número de pontos que o Guarani, só que o 15 ficaria aí com 8 vitórias. O Guarani já tem 9, então é uma possibilidade, né? Não, eu quero ver se o São Bernardo corre o risco de sair do G4. Ele tem 7 vitórias. O Oeste tem 24 e 7 Mas tem vitórias. que ver o quinto colocado, né? O Sertãozinho tem 24 e 7 vitórias. Corre o risco o São Bernardo se perder para o 15 e o Sertãozinho e o Oeste ganhando vão também para 27. O problema é que eles vão para 8 vitórias. E o São Bernardo, 8 vitórias. Ficaria com 7 o São Bernardo. E aí o São Bernardo se perder do 15, Oeste e Sertãozinho ganhando, estaria fora do G4. Que fase do São Bernardo. Ele precisa do empate, né? Tem que ver o adversário do Sertãozinho. O Sertãozinho vai jogar contra a Portuguesa em casa. Então, não é jogo. Se fosse jogo direto entre Sertãozinho e Oeste, né? Que já aconteceu na última rodada. Então é o seguinte: o Bernô ele precisa de um empate na última rodada. Mas se ele perder 15 de Piracicaba, ganhando, lógico. Fumagalli vai falar. Vamos ouvir aqui o Fuma sobre essa derrota do Guarani 2-1 diante da Portuguesa. Está confirmada? Olha, acho que a gente alertou bastante, o Humberto alertou, a gente conversou bastante sobre isso. Mas é complicado, é inconsciente, o jogador acaba realmente relaxando e acho que a gente não entrou no ritmo que a gente vinha jogando. Eles já aproveitaram isso, entraram num ritmo forte, conseguiram fazer o gol. Mas não podemos se abater com essa derrota. Temos mais um jogo no sábado para terminar essa fase. Terminar bem, terminar forte, porque já na quarta-feira já inicia o mata-mata e a gente tem que colocar o Guarani na primeira divisão. Rapidinho, tinha um torcedor com uma faixa lá, você é o cacique da minha tribo, Fumagalli, já tinha ouvido essa? Pois é, então, é um carinho gostoso do torcedor, eu fico feliz com todo esse carinho e a gente, dentro de campo, procura contribuir, fazer dar o nosso melhor para que o Guarani sempre consiga as vitórias. Espero que eu possa dar minha contribuição nessa reta final ainda e o Guarani possa voltar novamente à Série A1 do Campeonato Paulista. Obrigado. Pois não, portanto aí o Fumagalli, né, a TV mostra novamente ali a faixa, né, Fumagalli, você é o cacique da minha tribo, e os jogadores da Portuguesa fazendo muita festa. Vamos ouvir o Gabriel. A gente sabe o sacrifício que foi conseguir escapar desse rebaixamento, mas eu acho que pela grandeza da Portuguesa e o que a gente vem fazendo nesses últimos jogos, onde teve uma troca no comando e eu acredito que aí sim a equipe da Portuguesa entrou na competição. Eu acredito que a Portuguesa merecia mais. E eu acho que pela grandeza do clube que nós temos, nós devíamos estar brigando lá em cima, como o Guarani, como outras equipes. Mas pelo menos deixamos a Portuguesa onde ela estava, que era o mínimo que nós devíamos fazer. Muito obrigado. Pois não, tá aí o Gabriel, né, zagueiro da Portuguesa. E essa foi a primeira vitória da Lusa, né, jogando, né, no estádio do Canindé. E pro torcedor do Guarani, eu fico imaginando, né, o time já está classificado, né, com 2 rodadas de antecedência, mas o Guarani, para o torcedor, jamais o time poderia perder hoje para a Lusa, porque existe aí uma uma grande rivalidade, né, entre as duas torcidas. Você mesmo acabou dizendo aí, né, a mensagem que chegou, né, que os torcedores da Portuguesa lá depredaram as vans que levaram os torcedores do Guarani para o estádio do Canindé. Então o Guarani, para o torcedor, está muito chateado com essa derrota. Vamos ouvir o João Lopes, goleiro da Lusa. Nosso time estava jogando bem, né, nos outros jogos, só que a bola não estava entrando.
E hoje, felizmente, conseguimos fazer um bom resultado dentro de casa e dar alegria para a torcida. A torcida, agora a Portuguesa efetivamente escapa do rebaixamento. Qual que é o sentimento nesse momento? Alívio? É um sentimento de alívio, né? Mas a gente sai também com um pouco de tristeza, porque todos os jogadores, não só os jogadores como a comissão técnica, a diretoria, gostaria de estar subindo com a Portuguesa e deixando ela no Paulista, né? Série A1, que é o lugar onde ela nunca deveria ter saído. Ah, pois não, tá aí o goleiro João Lopes e o Leandro Santos, né? Continua ali dentro do gramado, maior resenha ali com o Passarelli e também com o Narciso, né? Que é o preparador de goleiros do Guarani. Portanto, Marcelo Cossato, fim de jogo, a situação agora é essa, hein? Vamos atualizar aqui. A televisão mostra a tabela, mas tá errada essa tabela aí. Porque o São Bernardo tem um ponto que ele tá empatando, ele não tá perdendo, ele tá empatando com o 15. É só se a Inter de Limeira fez o segundo gol, Com né? 15 não, ele tá empatando com a Inter, né? Deixa eu atualizar aqui, de repente a Inter fez o segundo gol. Não, tá 1-1 ainda. É. Então a TV está errada. Não. A classificação que vale é essa: Guarani com 28, São Bernardo com 27, 15 de Piracicaba com 25 e o Oeste com 24. O Sertãozinho na última rodada vai jogar com a Portuguesa em casa, a Portuguesa que já garantiu matematicamente a sua permanência. Então a